Shin-woo nunca teve sorte na vida. Enquanto alguns pareciam nascer para vencer, ele sempre esteve do lado contrário. Cansado de tudo, ele decidiu pedir demissão da empresa onde trabalhou por quase 3 anos. Não foi uma decisão fácil, mas ele sabia que não dava mais. No papel, ele explicou o motivo da saída. Para ele, aquilo era como uma doença, uma dor invisível que ninguém via, mas que consumia tudo por dentro. Mal sabia que a diretora da empresa era a mesma garota com quem ele teve uma história no passado. Quando ela leu o motivo da demissão, achou que tudo estava ligado ao divórcio deles. Mas ele deixou claro, ela estava errada. Aquilo era sobre algo muito maior. Ele havia chegado num ponto onde entendeu como a vida pode mudar num piscar de olhos, do sucesso ao fracasso. Mesmo assim, ela não contestou a carta, só pediu que ele não voltasse atrás. Sem mais palavras, ele virou as costas e foi em direção à porta. Mas antes que saísse, ela o chamou. Em vez de uma despedida simples, ela desabafou. Disse que eles tinham passado 4 anos juntos e que ele ainda insistia, mas ela não queria aquele tipo de vida. Não queria morar num apartamento pequeno e viver como se fosse alguém sem sonhos. A visão dela era outra. Queria algo grande, diferente do que ele podia oferecer naquele momento. Ele entendeu. Mesmo com o coração apertado, respeitou a escolha dela. Por isso, nunca tentou convencer ou forçar nada. As pessoas ao redor começaram a dizer que foi esse relacionamento que fez o Xiao desistir da vida, que aquilo transformou ele num fracassado. Mas a verdade é que ele já vinha se sentindo vazio fazia tempo. Nenhuma ideia boa passava pela cabeça dele. Só pensava em como as pessoas são rápidas para julgar os outros como vencedores ou perdedores. E foi aí que algo mudou. Ele decidiu que a partir daquele momento, ninguém mais teria o direito de decidir quem ele era. Com essa ideia firme e um pouco de força recuperada, ele voltou para cuidar da própria vida. Se despediu dos colegas e foi embora. Não como um derrotado, mas como alguém que finalmente estava pronto para recomeçar. No meio do corredor, Xiao deu de cara com Huan. Huan Fei era herdeiro dos grupos de Wage e sempre viveu com tudo do bom e do melhor. Ele já conhecia Xiao há um tempo, então o cumprimentou com educação e ainda agradeceu por ter cuidado de Man Sitsi. Mas logo o clima mudou. Algumas pessoas começaram a cochichar pelos cantos dizendo que Xiao e Man Sitsi estavam juntos e que esse era o verdadeiro motivo por trás da demissão dele. Xiao, que já estava de saco cheio, evitou conversa e disse que estava ocupado, mas Han Fe não deixou barato. Ele decidiu que queria transformar aquele último dia de Xiao num verdadeiro pesadelo. Ele começou a contar detalhes íntimos do antigo relacionamento de Xiao com Man Sitsi, coisas pessoais que ninguém precisava ouvir. Tentava provocar, dizendo que passou vários momentos com ela e que achava estranho o fato de, depois de 4 anos juntos, Xiao não ter tido nada sério com ela. Han Fei então começou a debochar, falando que Xiao devia procurar um médico e cuidar da própria saúde. A conversa acontecia no meio do escritório e os outros funcionários começaram a prestar atenção e comentar entre si. Xiao, por outro lado, não demonstrou nenhuma reação forte. Apenas perguntou com calma se Han Fei não estava mal da cabeça por ficar espalhando coisas tão pessoais na frente de todo mundo. Isso deixou Han Fei ainda mais irritado. Ele achou que Xiao iria ficar abalado, mas ver o outro calmo só aumentou sua raiva. Ele partiu para cima, chamando Xiao de lixo e fazendo mais ofensas. Ninguém nunca tinha falado com Han Fei daquele jeito antes, então ele perdeu o controle. Mandou um dos seguranças bater em Xiao como forma de se vingar. O guarda obedeceu na hora e foi com tudo para cima dele. Parecia que queria acabar com Xiao ali mesmo, mas o que ninguém esperava é que Xiao não era tão fácil de derrubar assim. Mesmo parecendo um cara comum, Xiao mostrou que não era um perdedor como pensavam. Quando foi atacado, ele recebeu um chute na perna, mas não se deixou abalar. Logo depois, derrubou o primeiro agressor com facilidade. O segurança, um homem forte e careca, foi jogado no chão como se fosse nada. Vendo aquilo, Han Fei ficou nervoso e mandou o segundo guarda atacar. Ele não queria apenas assistir o colega a ser humilhado, mas Xiao também não tinha medo desse novo oponente. Mesmo o guarda sendo maior e mais forte, Xiao segurou o braço do cara no momento certo e o enfrentou com firmeza. Dessa vez a luta foi mais difícil. O novo guarda era mais resistente que o anterior, e Xiao precisou se esforçar muito para se defender e contra-atacar. Mas ele não recuou. Confiante em si mesmo, Xiao ainda provocou o homem, perguntando se ele achava mesmo que conseguiria vencê-lo. E então usou um golpe certeiro, girou o corpo e acertou um chute direto na cabeça do oponente. Com isso, derrubou o segundo guarda também. Pela primeira vez em muito tempo,
Xiao se sentiu bem consigo mesmo, percebeu que pelo menos naquilo ele era realmente bom. Mas logo caiu na real, estava completamente desprotegido, e tudo o que ele podia fazer agora era deixar claro quem ele era. Então, olhou direto para Han Fei e avisou: se ele ousasse encostar nele de novo, podia esquecer uma vida tranquila em Jen. Mas Han Fei não recuou, ao contrário, ficou sério. Cerrando os punhos, se preparou para a briga. Quando perguntaram o que ele pensava em fazer, ele apenas apontou para um canto da sala e disse que aquele era o lugar de Han Fei, igual um cachorrinho assustado. Avisou que se alguém encostasse nele de novo, tanto ele quanto o pai dele se vingariam. Mesmo assim, a tensão não acabou. O clima ainda estava pesado, porque Xiao sabia que o verdadeiro problema não era só físico também, mas político também. Ele estava mexendo com o herdeiro de uma grande empresa. Han Fei então decidiu acabar com a discussão de outro jeito. Avançou com força e deu um soco no rosto de Xiao, dizendo que se o pai dele não o educava, ele mesmo ia fazer isso. Mas Xiao não respondeu com outro golpe. Mesmo apanhando, manteve o controle. Depois dessa última agressão, Xiao sentiu o corpo cansado. Fui até o escritório completamente esgotado. Mal conseguia andar. Mas não demorou para que a briga chegasse aos ouvidos da liderança da empresa. Sanshan apareceu rápido para acalmar os seguranças e entender o que tinha acontecido. A chegada dela pegou Xiao de surpresa. Ele não conseguiu esconder o choque ao ver a ex-namorada ali, de frente com ele, mandando ordens e querendo entender tudo. Ela estava visivelmente irritada. Foi direto perguntar por que Xiao tinha começado aquela briga e por que estava agindo de forma tão agressiva. Como ele não respondeu nada, ela se virou e correu para ver como Han Fei estava, preocupada com o estado dele. Xiao a conhecia melhor que ninguém. Tinham passado 4 anos juntos. Sabia o que ela pensava, o que ela sentia, sabia o que era amor de verdade. Por isso, olhou para ela e perguntou com sinceridade: "Você tem certeza que seus sentimentos por esse herdeiro rico são mesmo reais?" Zhou não respondeu à pergunta. Estava claramente mais preocupada com o novo parceiro dela. Vendo isso, Xiao não quis ficar ali por mais tempo. Antes de ir, disse apenas que Juan estava usando ela como um jeito de satisfazer seus próprios desejos. Não falou mais nada, deixando a conversa inacabada. Sem perder tempo, Xiao voltou para pegar uma pequena caixa onde guardava alguns pertences do trabalho. Pegou tudo rapidamente e foi direto para a saída. Estar naquele lugar o deixava sufocado. Assim que saiu, acessou o sistema que vinha usando. A interface mostrou que apenas 22 pessoas tinham sentimentos fortes por ele. Sua pontuação de manutenção estava em 215 pontos. Naquele momento, ele podia trocar esses pontos por uma habilidade e optou por aprender idiomas estrangeiros. A troca foi um sucesso e, além disso, ele também ganhou uma nova habilidade relacionada ao fortalecimento físico. No mesmo dia, apareceu uma janela na frente dele, como se fosse uma notificação flutuante. Xiao achou que estivesse ficando maluco por causa do estresse, mas logo percebeu que aquilo era real. O sistema explicou que ele vinha de uma terra paralela e havia escolhido Xiao como usuário porque estava cansado de observar sem agir. Seu objetivo agora era transformar Xiao em um verdadeiro gênio, alguém capaz de mudar o próprio destino. Segundo a análise do sistema, Xiao era uma pessoa comum, mediana em tudo, e por isso precisava acumular pontos e trocá-los por melhorias. Xiao não entendia como aquilo poderia mudar o destino dele. O sistema então explicou que não podia simplesmente dar dinheiro ou poder militar, mas podia fortalecer o próprio usuário, ou seja, poderia transformar Xiao de dentro para fora, melhorando seu conhecimento, habilidades e experiência. O sistema pediu apenas uma coisa: confiança. De repente, Xiao recebeu uma mensagem da mãe. O pai dele estava muito doente e precisavam de dinheiro com urgência. Ele ficou sem saber o que responder. Estava em uma situação financeira complicada também, mas não podia abandonar a própria família. Mesmo sem saber como, prometeu que mandaria o valor necessário em poucos dias. Agora ele precisava descobrir como conseguir esse dinheiro e quem poderia ajudar. Xiao entendeu ali com clareza que um homem sem dinheiro sente como se fosse incompleto, alguém que nem consegue cuidar da própria vida. Sem saída, decidiu ligar para um amigo. Esse amigo, por acaso, já tinha ouvido por outras pessoas que Xiao tinha pedido demissão. Agora, Xiao estava oficialmente desempregado. Não tinha mais um trabalho e nem cabeça para ficar pensando no passado. Tudo o que queria era descobrir uma forma rápida de ganhar algum dinheiro. Enquanto andava pela rua, foi interrompido por uma garotinha. Ela tentou chamar a atenção de alguém, qualquer pessoa. Era muito nova, morava nas ruas e não tinha família. Pedia algumas moedas
moedas aos que passavam, só o suficiente para conseguir comer. Xiao se lembrou de quando passou por algo parecido. A diferença é que, naquela época, pelo menos ainda tinha uma casa, mas mesmo assim, estava ocupado demais, então disse à menina que não tinha nenhum dinheiro no momento. A menina ficou com os olhos cheios de lágrimas. Pediu desculpas por incomodar. Foi nesse momento que Xiao, tocado pela situação, tirou do bolso algumas notas pequenas, tudo o que tinha, e colocou no pratinho dela. Para ele era pouco, mas para ela parecia muito. A garotinha ficou muito grata. Começou a agradecer e chamou Xiao de uma boa pessoa. Disse que ele era alguém que não deixaria os outros na mão. Depois disso, ela se virou e começou a andar, mas Xiao percebeu algo estranho. Os passos dela eram lentos, meio tortos, como se tivesse machucado o pé. Aquilo chamou a atenção. A menina claramente não conseguia andar direito. Logo em seguida, o sistema de Xiao enviou uma notificação. Ele havia recebido uma missão temporária. A tarefa era simples: salvar a garota misteriosa. Se cumprisse, ganharia 300 pontos. Mas Xiao ficou confuso. Salvar ela de quê e como? Mesmo sem entender direito o objetivo, aceitou a missão. Interrompeu rapidamente a ligação que ainda mantinha com o amigo e ficou observando a garotinha de longe, tentando entender o que deveria fazer. Depois de algum tempo, conseguiu voltar a conversar com o amigo. Perguntou se ele sabia de algum jeito de ganhar dinheiro rápido. O amigo respondeu que não trabalhava com atendimento ao público, então não podia ajudar com isso diretamente. Mas, logo depois, o amigo lembrou de um contato útil, um corretor, que comprava produtos locais, pegava empréstimos e os revendia em outras regiões. Era um possível caminho. A ideia de vender produtos parecia boa, mas o problema era que ninguém tinha feito os acordos da forma certa. O empréstimo necessário nem chegou a ser aprovado. Mesmo assim, o amigo explicou que, se Xiao tivesse 130 mil yuans, poderia ganhar cerca de 20 mil em apenas 20 dias. Xiao se irritou, respondeu que, se tivesse esse dinheiro todo, nem estaria pedindo ajuda para encontrar um jeito rápido de trabalhar. O amigo então comentou que conhecia uma moça que queria abrir um salão de beleza. Ela precisava de 50 mil yuans para comprar os equipamentos. O retorno era promissor, até 60 mil por ano, e quem investisse se tornaria sócio do negócio. Enquanto escutava tudo isso, Xiao continuava atento à garotinha estranha que vira antes, e logo percebeu que ela estava sendo vigiada por alguém. Quando o homem notou que estava sendo observado, se escondeu atrás de uma das casas. Xiao, desconfiado, pediu ao amigo que esperasse um pouco na linha, mas o amigo não gostou. Reclamou, dizendo que não era motorista para ficar esperando os outros e que não queria perder tempo com enrolação. Ele não tinha ideia da situação estranha que Xiao estava enfrentando e, sinceramente, também não se importava muito. Do outro lado, Xiao começou a ouvir uma conversa em voz baixa. Alguém estava ameaçando outra pessoa. Ele deu a volta na casa e viu a cena. Um homem grande, com aparência bruta, estava tirando dinheiro da mesma garotinha que Xiao tinha ajudado antes. O sujeito segurava uma faca e exigia mais dinheiro dela. Ele falava com frieza, dizendo que se ela não pagasse, ia tirar o que restava da perna dela. A menina já estava com dificuldades para andar, e ele a ameaçava com mais violência. Xiao ficou em choque. Não sabia como agir, nem queria colocar a missão em risco. O homem, com um cigarro no canto da boca, continuava zombando da menina. Perguntou se ela realmente implorava por misericórdia. Queria vê-la desesperada. Sentia prazer em ter poder sobre alguém indefeso e ainda usava isso como forma de ganhar dinheiro. A menina, sem forças, era a vítima perfeita. Ele balançou o punho bem perto dela, deixando claro que não era a primeira vez. Disse que estava cansado de ser incomodado por ela todos os dias e impôs uma escolha cruel. Ou ela começava a pagar todos os dias ou teria outra perna quebrada. Xiao ficou observando por alguns instantes. Tentava entender até onde aquilo iria, mas quando viu que a situação tinha passado do limite, decidiu agir. Com passos firmes, foi até o homem e ordenou que ele se afastasse da menina e a deixasse em paz. O celular ainda estava ligado, com seu amigo na linha enquanto Xiao tomava coragem para encarar aquele criminoso. Preocupado com a situação, Xiao reforçou mais uma vez. O homem devia se afastar da garotinha ou ele mesmo sairia machucado dali. O criminoso apenas riu, segurou a faca com mais firmeza e perguntou se Xiao realmente queria se meter naquele negócio. Mas Xiao já tinha enfrentado 2 seguranças de um herdeiro arrogante antes, então não estava com medo de um valentão de rua. Ele nunca foi bom em resolver conflitos com palavras, então, sem pensar muito, correu direto para cima do cara. O homem não esperava aquela reação, achava que Xiao era fraco.
Só que o primeiro soco foi direto na cabeça. O impacto foi tão forte que o sujeito voou para trás, bateu contra a parede e deixou a faca cair no chão. Começou a espumar pela boca e seu estado físico piorava a cada segundo. Do outro lado da linha, Xiao ainda ouvia os gritos do amigo que tentava entender o que estava acontecendo. Estava pronto para ligar para alguém ou até ir pessoalmente ajudar, mas Xiao não estava focado nisso agora. O que importava naquele momento era a garotinha. Ela estava em choque, paralisada de medo. Quando finalmente percebeu que estava segura, desabou em lágrimas. Chorava alto, como se todo o sofrimento estivesse saindo de uma vez só. Pela primeira vez em muito tempo, se sentia protegida. Ela queria voltar para casa, queria os pais. Mas a realidade é que ninguém a estava esperando. Xiao não sabia lidar com crianças. Ficou um pouco sem reação, mas mesmo com medo de fazer algo errado, tentou acalmá-la. Disse que a levaria até a delegacia, onde policiais poderiam cuidar dela e resolver aquela situação direito. Aos poucos, a menina foi se acalmando. Não sentia mais medo de ir à polícia. Comparado ao que passou, aquilo parecia o menor dos problemas. Nesse momento, Xiao lembrou do amigo que ainda estava na linha, esperando resposta. Pegou o celular e explicou que não tinha nem 50.000 yuans, então aquela ideia do salão de beleza não era viável. Logo depois, Xiao seguiu direto para a delegacia. Carregava a menina nos braços, sem conseguir continuar a conversa. Mas algo o incomodava. Desde o beco, alguém o observava à distância. Um estranho, quieto, estava seguindo cada passo dele e parecia estar prestes a tomar uma decisão. Luo era um bom rapaz. Depois de resolver a situação da garotinha no dia anterior, voltou para casa cansado. Não era a primeira briga que enfrentava no dia, então só queria descansar um pouco. Na manhã seguinte, foi acordado por batidas na porta. Estranhou, ninguém costumava visitá-lo, ainda mais tão cedo. Quando abriu, deu de cara com Chu Yunxun, acompanhado de alguns guardas. Eles estavam ali para pedir ajuda. No começo, Xiao não entendeu. O nome daquele homem soava familiar, até que lembrou. Era o homem mais rico da cidade, o mesmo que aparecia na TV. Era realmente ele. Surpreso, Xiao o convidou para entrar, mesmo um pouco desconfiado, e logo serviu um copo d'água perto da porta. Disse que era apenas um jovem comum, sem entender por que alguém tão importante procuraria. Yunxun então revelou o motivo. No dia anterior, tinha visto Xiao protegendo a garota no beco e ficou impressionado com suas habilidades. Na mesma hora, Xiao ficou apreensivo. Será que aquele homem tinha visto seu sistema secreto? Mas logo, o sistema respondeu em seus pensamentos, tranquilizando. Pessoas comuns não poderiam enxergá-lo de forma alguma. O que o milionário queria era simples, mas delicado. Ele tinha um rival nos negócios que recentemente se aliou a gangues perigosas e estava preocupado com a segurança da própria filha. Por isso, procurava alguém confiável que pudesse protegê-las sem chamar atenção. A proposta era que Xiao se infiltrasse como aluno na escola dele e, disfarçado de estudante, cuidasse da garota nas sombras. Xiao hesitou. Achava que não tinha perfil para ser guarda-costas nem para se passar por estudante. Mas foi aí que o milionário resolveu apelar para algo mais direto. Dinheiro. Ofereceu 1 milhão de yuans. Xiao ficou paralisado com a quantia. E antes que pudesse responder, o homem dobrou a oferta para 2 milhões, sem pestanejar. Era dinheiro demais. Xiao não teve como recusar. Aceitou o trabalho. Não sabia todos os detalhes, mas com uma recompensa dessas, faria o possível. Além disso, precisava urgentemente de dinheiro para cuidar da recuperação do pai. O primeiro passo seria se infiltrar na sala onde a filha de Yunxun estudava, uma classe formada apenas por meninas. Lá, todas usavam o mesmo uniforme escolar. A maioria parecia entediada com as aulas e o ambiente era monótono, mas Xiao sabia que aquilo era só o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Logo, uma nova diversão surgiu para as alunas, Xiao Lou. Assim que ele entrou na sala, todas as turmas perceberam sua presença. Era impossível ignorá-lo. As garotas ficaram impressionadas com o jeito sério e confiante do novo aluno, seu visual marcante, seu ar misterioso e seu temperamento calmo. Parecia saído de um drama escolar. Quase todas se encantaram à primeira vista. Comentários começaram a surgir. Será que ele é uma menina? Ele é lindo demais. Que garoto elegante. Algumas queriam chamar sua atenção, outras só queriam sentar perto dele. Ele parecia inteligente, orgulhoso e misterioso. Combinação perfeita para causar alvoroço. Mas entre todas aquelas garotas empolgadas, uma única aluna não demonstrou interesse. Ela só notou que ele carregava uma bolsa de couro comum. Nada além disso. A professora, cansada da agitação, logo mandou todos se acalmarem e voltarem aos seus lugares. Mesmo assim, alguns alunos ainda observavam, tentando disfarçar. Os olhares não mentiram. Xiao Lou estava cercado de atenção, como se tivesse caído direto na toca de lobas. De repente, ele mesmo percebeu algo estranho. Por que só havia meninas naquela sala? Nenhum outro garoto.
Enquanto pensava nisso, uma das alunas, que até então não tinha reagido à chegada dele, resolveu pregar-lhe uma peça. Discretamente, esticou a perna para tentar fazê-lo tropeçar. E funcionou. Xiao não conseguiu evitar. Tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu, bem em cima da mesma aluna. Para piorar, instintivamente tentou se apoiar e acabou tocando no corpo dela. Na hora, ele ficou paralisado. A primeira coisa que pensou foi: ela tem um corpo bonito, e sem perceber, disse isso em voz alta. Um silêncio constrangedor caiu na sala. A garota ficou vermelha. Xiao ficou desesperado, pedindo desculpas rapidamente. Outras alunas, ao ouvirem a frase, ficaram com ciúmes. A sala virou um caos. Xiao queria desaparecer no chão de tanta vergonha. Para se esconder, foi até a carteira mais distante e se isolou ali, de cabeça baixa. Quando a aula finalmente começou, ele tentava manter a calma, mas o sono bateu. As explicações pareciam eternas, chatas, e cada minuto era um desafio para manter os olhos abertos. No segundo período seguido, os olhos de Xiao começaram a fechar. Estava quase cochilando, quando a professora, do nada, se virou e perguntou: "E o novo aluno? O que você acha disso?" Pronto. Agora, ele estava em apuros de novo. Durante a aula, Xiao quase caiu no sono. Ele nem percebeu que o professor estava olhando diretamente para ele. Uma garota na sala, que já estava de olho nele, aproveitou o momento para tentar incomodá-lo. Ela colocou o pé na direção de Xiao, tentando fazê-lo tropeçar. Em seguida, falou para o professor que o garoto não estava respeitando o tempo e o esforço da aula. Xiao logo percebeu que essa garota, Xiao, estava sempre tentando pegá-lo no erro. Mas em vez de discutir, Xiao se desculpou com o professor, explicando que tinha chegado no dia anterior e ainda estava se adaptando ao novo lugar. Disse também que por isso havia adormecido. Quando a garota perguntou em que momento ele tinha sido desrespeitoso, todas as meninas da sala ficaram impressionadas com a atitude do rapaz, pois ninguém nunca tinha respondido Xiu daquele jeito. A garota começou a ficar nervosa, porque não estava acostumada a ser contrariada. A professora entendeu a situação de Xiao e pediu desculpas. Decidiu continuar a aula, mudando o tema para uma discussão: o significado da frase "o dinheiro é a raiz de todo mal". Xiu levantou a mão para responder. Citando Shakespeare, ela disse que o dinheiro tem um poder enorme para confundir as pessoas, misturando verdade e mentira. Por causa disso, o dinheiro acaba causando muita ganância, fazendo com que as pessoas ajam mal e percam a consciência do que é certo. Por isso, ela acreditava que o dinheiro era a origem de muitos problemas. Os colegas ficaram orgulhosos da resposta dela, especialmente Xiu. Mas Xiao resolveu falar sua opinião para mudar o clima da sala. Ele não concordava que o dinheiro fosse o principal problema, pelo menos não que todo mal venha dele. Xiu discordou, citando um exemplo grave que aconteceu há quase 20 anos, quando 12 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram doentes por causa de algo relacionado ao dinheiro. Há quase 20 anos, um ataque terrorista aconteceu no metrô de Yashara Hunwan, usando gás venenoso. Muitas pessoas ficaram feridas e algumas morreram. O responsável foi o líder de uma seita, que chegou a vender o próprio cabelo por 30.000 yuan. Um general chamado Wang deixou os soldados passarem porque queria prender Shen Yuan e não dinheiro. Mais tarde, ele se tornou rei de Yunnan e também conseguiu capturar Xin Yuan. Xiao então perguntou qual seria a verdadeira fonte do mal antes do dinheiro existir. As meninas da sala ficaram curiosas e a princesa Yue tentou chamar a atenção dele. Xiao explicou que a ganância é que sempre foi a verdadeira raiz do mal, pois nasce dentro das pessoas. A aula acabou logo depois do sino, mas a discussão continuou entre os alunos. A professora, querendo sair mais cedo, disse que esses debates eram importantes e pediu que alguém falasse mais sobre eles depois da aula. Depois, uma amiga de Yue se aproximou dela e pediu para perdoar Xiao, dizendo que ele não tinha intenção de ofender ninguém, mas Yue não se importava se ele era guarda ou não ia deixar ele escapar fácil. Quando as outras aulas terminaram, Xiao queria ir para casa, mas já tinha uma missão especial a cumprir. Yue, por outro lado, estava com raiva. Em casa, fez uma ligação para um amigo, pedindo para que desonrasse Xiao, seu novo guarda. Ela não queria saber de nenhuma desculpa ou piedade, só queria mostrar a ele o que era ser arrogante ao seu lado. Depois que Yue desligou, do outro lado da linha só se ouviu um sinal de chamada. O homem estava bravo com o Xiao porque a menina dizia que ele tinha a ofendido muito. Ele adorava Yue e quase a tratava como sua rainha. Fotos dela estavam até penduradas em sua casa.
Logo começou o período escolar. Xiao Lu, junto com seus colegas, foi para a escola. Ele parecia mais velho que os outros e se destacava no meio deles. De repente, Yue se aproximou de Xiao com um sorriso diferente. Dessa vez, ela o convidou para uma festa que seria em homenagem à sua tradução. Xiao ficou surpreso, pensando que a menina devia estar estranha, porque aquele jeito gentil não parecia com ela. Ele logo percebeu que aquilo não ia ser algo bom, então tentou recusar o convite. Mas Yue não quis aceitar um não como resposta. Ela mandou que ele fosse até o portão da escola, de onde eles iriam juntos para o lugar da festa. Ela olhou para Xiao com um olhar meio bravo e perguntou se o seu guarda pessoal iria junto. Xiao ficou pensando se ela realmente sabia o motivo dele estar na vida dela ou se só estava conferindo. Mesmo assim, ele aceitou o convite. Às 6 horas, ele já estava no local combinado, mas passou meia hora e ninguém apareceu. Ele começou a achar que tudo aquilo era uma armadilha, uma mentira. Foi quando ouviu uma voz feminina chamando por ele. Eram as novas professoras dele, que o convidaram para irem juntas à festa. Às 7 horas em ponto, Yue finalmente chegou, atrasada por 1 hora. Ela disse que estava escolhendo um vestido e não contou a verdade sobre estar se vingando de um colega de classe. De repente, ela olhou ao redor e percebeu que Xiao não estava lá. Então ela ligou para a direção da escola e pediu o número do telefone dele. Xiao teve que esperar mais 2 horas e só às 9 horas foi se sentar com o nome. Antes disso, ele se despediu dos professores agradecendo a ajuda. Durante o caminho, Yue tentou controlar a raiva e não mostrou nenhuma emoção. Ela mandou que Xiao entrasse no carro com ela. No trajeto, Xiao reclamou por ter esperado 30 minutos. Quando chegaram perto da vila Juwu, ele pediu para o motorista e os outros ficarem quietos. Logo o carro estacionou em um lugar pequeno perto da casa e todos desceram. Os convidados já esperavam a pessoa mais importante da noite e ficaram muito felizes quando a princesa Yue chegou. Mas ela decidiu tirar o foco dela e apontou para Xiao dizendo que a festa era uma honra para ele. Depois ela falou com Dzabei que se ele tentasse fazer algo ruim para o novo aluno, teria que pagar caro por isso. Dzabei entendeu a indireta e concordou com ela, sem reclamar. Então, foi até Xiao e contou que a princesa tinha falado bem dele, dizendo que ele era um bom rapaz. Xiao percebeu que aquele tratamento especial não era algo comum e agora ele queria ver como os outros convidados reagiriam ao seu jeito. Já Vai andava entre os convidados e encontrou Shulan e Yin. Ele as convidou para conhecer a princesa Yue, e as meninas, muito felizes, foram ao encontro dela, todas vestidas para a festa. Shulan, meio preocupada, contou para as amigas que Dzabei tinha um cachorro muito assustador, e elas estavam com medo. A princesa decidiu ajudar e mandou que Fui trouxesse o tal cachorro. Logo o guarda apareceu com o cão que era grande e forte, preso por uma guia firme. Quando o cachorro abriu a boca e mostrou os dentes afiados, quase todo mundo ao redor ficou com medo e tentou se afastar. Xiao mandou a garota ficar atrás dele porque o cachorro parecia perigoso e podia morder a qualquer momento. A menina achou que Xiao tinha medo e jogou ele de lado, dizendo que o cachorro era só um cão normal e que ele não devia ficar assustado. De repente, o cachorro começou a latir alto, com saliva saindo da boca, assustando ainda mais o grupo. O cachorro, parecendo muito raivoso, conseguiu se soltar da coleira, que Fui não conseguiu segurar e correu direto para a princesa que estava perto dali. Xiao agiu rápido e defendeu a menina, pronto para enfrentar o cão. Ele reagiu na hora e deu um golpe que fez o cachorro parar por um momento. Para Xiao, aquilo era cruel, mas não tinha outra escolha porque ninguém mais conseguia segurar o animal. De repente, o cachorro começou a sentir uma energia estranha que o confundiu. Ele ficou com medo dessa energia, então parou de latir e ficou quieto. Xiao tinha usado uma energia de medo, e o cachorro acabou fugindo para o dono. Dessa vez, o cachorro atacou o homem que o segurava, machucando ele bastante. A princesa Yue, assustada e sem forças, sentou-se com medo. Ela não esperava que o plano dela desse tão errado a ponto de precisar de uma ambulância logo. Algumas pessoas do grupo começaram a se afastar e receberam atendimento médico. A princesa foi colocada em uma cadeira e seus amigos tentavam acalmá-la, oferecendo ajuda e chamando o médico dela. Mas Yue disse que estava bem e só precisava descansar. Shulan percebeu que a princesa ainda não deixaria sua guarda se afastar dela tão fácil assim. Xiao entendeu que o verdadeiro objetivo daquela missão havia falhado. Shulan chegou perto e avisou que era melhor ninguém se aproximar de Yue até ela querer. Ela pediu para que Jinin cuidasse da princesa e mandou Xiao ir até os outros convidados. Xiao percebeu que os alunos da vila tinham outros planos para ele e queriam continuar a festa, então ele aceitou ir junto para se divertir. Logo perguntaram para Xiao se ele só queria assistir os jogadores experientes do vilarejo. Ele concordou, curioso para ver qual era o plano de Shulan e como tudo ia acabar. Então, Shulan pediu emprestado um dos meninos que estavam
estavam brincando e ele aceitou. Então a garota chamou Xiao de homem bonito e perguntou se ele sabia jogar Villar. Ele disse que já tinha alguma experiência, mas Shu Lan olhou para ele com cara de que não acreditava e disse que ele não ia conseguir ganhar dela. Ela fez uma aposta. Se Xiao conseguisse ganhar 1 ponto, receberia 50.000 yuans. Até ofereceu o cartão dela para ele ligar e receber o dinheiro. Shu gostou da ideia da aposta, porque aquele grupo estava encarando aquilo como uma competição onde ele tinha que vencer. O problema era que se Xiao perdesse, ele não tinha dinheiro para pagar. Mas Shu achou uma saída. Se ele perdesse, teria que sair da festa e nunca mais voltar. Xiao aceitou as condições. No começo do jogo, Shu não fez o primeiro movimento. As pessoas começaram a conversar que o melhor era o Xiao desistir, já que a irmã Lan jogava muito bem. Xiao então tentou usar o sistema para ajudar e perguntou se tinha alguma habilidade que pudesse usar no jogo. Ele podia trocar 700 pontos para aprender a jogar Villar como um profissional, mas percebeu que só tinha 695 pontos e não podia fazer a troca. Enquanto isso, Shu deu o primeiro lance para mostrar como os jogadores de verdade jogam. Todos os convidados torciam por ela e tinham certeza que ela ia ganhar. Alguém até brincou dizendo para Xiao se ajoelhar e pedir misericórdia à deusa do Villar. A garota explicou que aquilo era só um jeito de mostrar para Xiao como o jogo funciona. Xiao percebeu que teria que se virar sozinho e começou a pensar em como jogar direito. Os convidados achavam que ele já tinha desistido, mesmo sem dizer nada. No fim, Xiao olhou para as próprias mãos e percebeu que nem sabia segurar o taco direito. Na verdade, Xiao nunca tinha jogado Villar antes. No primeiro lance, a bola pulou e quicou na mesa, fazendo todo mundo ter certeza que ele ia perder fácil. Shu Lan começou a rir dele, dizendo que ele parecia um verdadeiro bobo, que nem conhecia as regras do jogo que estava jogando. De repente, a bola bateu exatamente no lugar onde todas as outras bolas estavam juntas, e elas se espalharam em várias direções. 5 bolas caíram ao mesmo tempo nos buracos, marcando muitos pontos para Xiao. Os convidados ficaram surpresos com o que viram, porque nenhum jogador profissional tinha conseguido fazer tantos gols assim de uma vez só. Logo, o sistema avisou que Xiao tinha feito 20 pessoas duvidarem dele e ganhou 33 pontos por isso. Ele trocou esses pontos pela habilidade de mestre de bilhar. A troca deu certo, mas ele ficou com apenas 28 pontos depois disso. Não era muito, mas já ajudava. Shu Lan não acreditava que Xiao tivesse alguma habilidade secreta, então deu para ele o cartão bancário que tinha prometido e o desafiou para jogar uma partida oficial valendo mais 50.000 yuans. Xiao perguntou o que aconteceria quando ele encaçapasse todas as bolas, e Shu Lan respondeu que quando isso acontecesse, ela fugiria 30 milhas toda vez que o visse. Então, ela perguntou que tipo de punição ele escolheria para si mesmo se perdesse o jogo. Xiao, cheio de confiança, disse que se transformaria em um cachorro. A garota ficou confusa, não entendeu por que ele estava tão autoconfiante e desafiador. Os convidados achavam que ele estava louco. Mesmo sem muito apoio, Xiao pegou o taco e no primeiro lance mandou uma das bolas direto para o buraco. Shu Lan começou a rir forçando para não mostrar sua preocupação e cedeu a vez para Xiao. Xiao lembrou da garota do acordo da aposta e continuou o jogo com muita concentração. Xiao pegou o taco de bilhar e continuou encaçapando as bolas quase sem esforço, ganhando olhares surpresos e animados dos convidados. Ele fez 147 pontos enquanto sua adversária ficou com 0. Quando ele terminou todas as bolas, agradeceu pelo jogo e pediu para Shu Lan transferir o dinheiro para o seu cartão. Shu Lan tentou esconder as lágrimas, mas disse que Xiao ainda ia se arrepender de ter humilhado ela na frente de todo mundo. Satisfeito, Xiao saiu da festa e foi visitar Chuchu, que tinha se recuperado depois do ataque do cachorro. Apesar de Chuchu estar triste, ele a cumprimentou e pediu para ela levá-lo para casa. A princesa Yue, que não estava acostumada a essa atitude calma, perdeu o controle e ficou muito agressiva. Yin, que estava com ela, tentou acalmá-la. Yue pegou o celular e começou a ligar para chamar ajuda. Depois de alguns minutos, apareceu Yaoi, que pediu desculpas para a princesa por não conseguir entretê-la direito. Ele não estava sozinho. Com ele veio Huan Heifeng, um homem que admirava muito a princesa e queria marcar um encontro entre eles. Xiao ficou surpreso ao ver aquele homem, que tinha levado um golpe forte por ameaçá-lo antes. Ele ficou preocupado que Heifeng pudesse contar tudo sobre ele e revelar o seu segredo. Como guarda, Xiao virou as costas para Heifeng para não ser reconhecido. Enquanto isso, Heifeng foi apresentado para a princesa, e Xiao percebeu que ninguém tinha sido convidado para a festa em sua homenagem. Jinhen ficou irritado porque Xiao estava agindo de forma imprevisível, dificultando o plano de substituí-lo. De repente, Xiao reapareceu atrás de Haiyan, segurando uma botelha de vinho. Dessa vez, ele decidiu proteger a princesa e não deixar falar com ninguém. As meninas ficaram surpresas com a atitude de Xiao, que não deixou Heifeng nem se aproximar da princesa. Elas ficaram em silêncio, esperando para ver o que Xiao ia fazer. Xiao improvisou e disse que o novo convidado era conhecido por incomodar muitas avós, por isso era estranho que ele fosse aceito ali. A situação ficou tensa, e Tiabeu, do lado, ficou curioso para ver o que ia acontecer.
Mas Jabie aproximou-se de Xiao e perguntou se Rei Fen realmente estava envolvido nessas coisas, mas isso já não importava mais para ele, porque Joan havia se tornado seu convidado especial e ele não ia deixar ninguém mexer com ele. Então Jabie chamou o guarda e apontou para Xiao, dizendo que ele tinha ousado tocar em seu convidado e que a melhor coisa era expulsar Xiao e garantir que ele não voltasse. Xiao não queria briga e disse que ia sair mesmo, então não precisava chamar o guarda. Enquanto isso, Jabie flertava com Yin e perguntou se ela tinha perdido alguma coisa na festa. Descobriram que ela não achava seu colar caro, então ele se ofereceu para ajudar a procurar. Depois disso, Yan mandou os guardas expulsarem todo mundo da festa. A princesa Yue percebeu que tinha algo errado e achou que Fu tinha exagerado dessa vez. Então os guardas começaram a procurar por Xiao e tentaram tirar suas roupas. Xiao não entendeu por que queriam despir ele, já que ele tinha combinado de sair sozinho, mas tinha força suficiente para se defender. Ele lutou tão bem que era perigoso para os guardas tentar pegá-lo. Xiao saiu correndo e, quando os homens tentaram segui-lo, ele atacou rápido para impedir que o machucassem. Um dos guardas levou um chute na cabeça, outro foi jogado na parede como se fosse uma pena. Xiao parecia leve, mas seus golpes eram fortes e bem feitos. Ele caiu em pé e ficou ileso. Então ele percebeu que Shu Yue tinha chamado ele de propósito. Xiao sentiu algo estranho no corpo e recebeu uma notificação no sistema. Tinha uma tarefa urgente para ele. Xiao recebeu uma missão urgente do sistema. Ele precisava encontrar uma sombra misteriosa que aparecera perto dele. A recompensa era de 300 pontos se ele conseguisse, mas se perdesse, perderia 300 pontos. Como ele só tinha 28 pontos, precisava completar essa tarefa rápido. A sombra era muito rápida, e se Xiao batesse o olho, ela sumiria. Ele correu atrás dela sem perder o foco. Depois de correr cerca de 100 metros, a sombra desapareceu atrás de uma casa. Xiao quase perdeu o rastro, mas então viu um homem usando uma máscara no rosto, o que impedia de saber quem ele era. A sombra estava muito alerta, tornando a tarefa difícil. 15 minutos depois, Xiao viu um carro perto da vila, com vários homens disfarçados ao redor. O homem mascarado estava com eles e Xiao achou que eles eram os guardas pessoais de Shu Yue. O homem mascarado começou a correr rápido para o carro e os guardas ficaram atentos ao barulho. O estranho pulou por cima do carro sem tocar nele, ficando numa distância segura. Então ele mostrou uma arma para os guardas. Ele tinha roubado a arma dos bolsos deles enquanto passava. Quando os guardas perceberam que a arma tinha sumido, saíram correndo atrás dele. Xiao continuou correndo atrás da sombra que o levou por quase toda a cidade. De repente, um sino tocou, avisando que alguém estava ameaçando Shu Yue. Xiao precisava fugir rápido para a vila de Fuyabi, para poder descansar um pouco. Ele aproveitou para alongar os músculos, se preparando para a próxima luta que estava por vir. Xiao conseguiu correr até a vila a tempo exato para salvar a garota. Enquanto isso, Chu Yue aproveitava o silêncio e descansava sozinha perto da piscina. Ela não esperava que Xiao Luo fosse alguém interessante para ela e começou a pensar em mudar a forma como o via. De repente, o mesmo estranho da máscara apareceu atrás da princesa, agora armado. O criminoso tampou a boca dela para que ela não gritasse por socorro e para ninguém interferir. Mas mesmo assim, a menina esperava que o pai ouvisse os sons silenciosos que ela fazia e viesse salvá-la logo. Xiao estava por perto e correu com toda a força para chegar até o vilão o mais rápido possível. Ele deu um chute forte no criminoso que não conseguiu resistir e teve que soltar a princesa para fugir, pelo menos para uma distância segura. O soco de Xiao foi muito forte, mas o ladrão era esperto e mesmo com a mão machucada conseguiu escapar rápido. Ele avisou a Luo que tinha técnica de luta livre, mas sua velocidade era grande o suficiente para sumir de vista. Xiao percebeu que o criminoso conhecia bem o lugar, e no momento em que Chu Yue estava sozinha, parecia que alguém estava espionando e relatando tudo ao redor. A princesa mal conseguia ficar em pé, sentia a cabeça tonta e não enxergava direito. Ela tinha sido drogada com uma substância estranha que o agressor colocou no nariz dela, que a deixou quase apagada. De repente, Xiao ouviu um barulho estranho de novo, como se alguém estivesse se aproximando da vila. Descobriu que eram guardas também atrás do estranho e sofrendo com ele. Xiao mandou os meninos levarem Chu Yue de volta para casa e pedirem para contar tudo ao Sr. Chu. O jovem contou suas suspeitas sobre o espião que estava perto da garota. 3 horas depois, a vila finalmente ficou calma e Xiao pôde voltar para casa em paz. Enquanto isso, Yuan Fei ficou muito tempo na cama e teve sonhos terríveis depois de levar uma forte pancada na cabeça. Seu quarto estava cheio de papéis velhos e sujos. Parecia que ninguém limpava o lugar há muito tempo. Depois de um tempo sonhando coisas confusas, acordou e logo procurou um cigarro para se acalmar. Mas mesmo assim não conseguia tirar Xiao Luo da cabeça. Ele não acreditava que um
jovem aparentemente fraco tinha conseguido espancá-lo tanto. Mas era estranho, pois em 4 anos de convivência com Jiao Manyi, Xiao nunca se envolveu com ela de forma a parar a dor insuportável que sentia. O cara procurou remédio para a dor, mas sua preocupação maior era outra. Precisava se aproximar da princesa para cumprir uma ordem do pai. Xiao ficou muito preocupado com isso e decidiu que no dia seguinte levaria um dos guardas pessoais do pai junto para não deixar nada acontecer com ele. Enquanto isso, Yang Yang dormia tranquila na sala ao lado. Yuan Fei e Fu Tiabai ajudaram a menina a chegar até o convidado no final da festa. Ela havia bebido muito e já estava cansada da festa. Os meninos cuidaram dela e a colocaram para descansar. No dia seguinte, todos voltaram para a escola. Claro que estavam lá Chu Yue e seu guarda secreto, Xiao Lou. Quando ele se aproximou da sala, alguém convidou Chu Yue para um show, pedindo desculpas sinceras. Foi Honey quem fez o convite, sabendo que a garota gostava da estrela Su Li, que iria se apresentar na semana seguinte. Ao lado do rapaz estava um homem desconhecido, de cabelo comprido e bem mais velho que os outros ali. Na aula, Xiao interpretava bem o papel de um jovem que só queria conhecer a princesa melhor e tratava todo mundo sem inimigos. Ele cumprimentou Xiao com educação e perguntou por que ele tinha decidido se esconder na universidade depois de perder um amor. As meninas da sala ficaram surpresas ao ver que alguém parecia querer um lugar especial no coração da princesa logo de cara. Xiao ficou pensativo, se perguntando se ainda não tinha revelado sua verdadeira personalidade e se era mesmo visto como um aluno normal. Por isso, decidiu seguir seu plano antigo e cortar Joá antes que ele falasse algo desnecessário. Mas o cara trouxe junto um artista marcial, que logo se defendeu. Uma energia estranha apareceu entre os dois, e Xiao Luo não deixou que eles se machucassem. A mão do garoto parecia bater numa parede forte, que não conseguia romper. Portões mágicos indicavam a presença de uma habilidade interna naquele homem, que despertou muito interesse em Xiao. Os dois lutadores habilidosos continuavam tentando se enfrentar, mas sem sucesso, parados diante daquela força invisível. Outro homem tentou quebrar as portas mágicas com raiva nos olhos. Cada um deles tinha uma missão: proteger seu mestre. O lutador estava certo de que poderia derrotar seu oponente, arrancando sua cabeça. Ele sabia que sua força interna era invencível. Mas Xiao Luo bloqueou tudo com facilidade. O homem percebeu que Xiao não era alguém simples e que não valia a pena provocá-lo. Então, ele se virou para Han Fei, pediu que se curvasse e pediu desculpas ao Xiao por seu mestre, que havia feito muitas coisas erradas. Ele queria pedir perdão e evitar brigas. O lutador pegou Han Fei pelas mãos e, em segundos, jogou ele pela janela, acabando com a luta. Xiao ficou até meio decepcionado porque queria vencer, mas não podia. Olhou para Chu Yue, que não acreditava no que viu, o velho voando pela janela. Xiao mentiu, dizendo que eles estavam apenas treinando artes marciais e que não era para ninguém se preocupar. As garotas e a princesa riram sem acreditar na história. As outras meninas achavam que ele era bobo, mas Xiao sabia que as coisas não eram tão simples. Ele usou o sistema para descobrir qual era o poder daquele homem. Descobriu que era uma técnica de artes marciais chamada Qi. Para usar essa habilidade, precisava completar uma missão extra. Uma semana depois, aconteceram as competições de futebol no estádio da faculdade. Xiao participou porque gostava de esportes que ajudavam a manter seu corpo forte e resistente. De vez em quando, ele olhava para as garotas que torciam só por ele. A turma não conseguia parar de olhar para ele, admirando seu corpo e sua aparência. Por causa dele, todos se juntaram no campo para assistir ao jogo. Durante a competição, muitas garotas bonitas tentavam chamar a atenção de Xiao. Ele não gostava disso, principalmente quando elas chegavam perto demais. As meninas estavam entusiasmadas demais, quase agarrando Xiao Luo. Chu Yue saía das aulas sempre lembrando da noite em que ele a salvou do perigo. Ela não conseguia tirar da cabeça o momento em que o criminoso chegou perto dela e agarrou o seu rosto. De repente, um conhecido se aproximou dela e perguntou por que a princesa olhava para Xiao como se estivesse apaixonada. Chu Yue negou, dizendo que uma garota como ela não se apaixonaria por um valente comum. Enquanto isso, um aluno da universidade, Du Panfei, ouviu a conversa e percebeu que falavam de Xiao. Ele não era indiferente à princesa e decidiu descobrir quem era o rival dela. Du Panfei foi até o campo de futebol, se apresentou a Xiao Luo e disse que não tinha ninguém para jogar e pediu ajuda. Xiao não quis responder porque não queria conhecer ninguém novo. Além disso, achou Du meio estranho. Mas Du não esperou resposta e disse que esperava críticas honestas dos movimentos dele. Ele olhou para Xiao Luo com vontade de vencer, certo de que sua habilidade iria superar o oponente. Então, Du Panfei usou seu golpe especial chamado Arremisso do Tigre. Semana passada, um jogador que tentou esse golpe quebrou a perna, então todos sabiam que havia rivalidade entre ele e Xiao Luo. Chu Yue continuava pensando no soco que Xiao deu nela e estava preocupada com o
perigo dos outros. De repente, Du Panfei lançou a bola em alta velocidade em direção a Xiao Luo. Chu Yue gritou para ele tomar cuidado, mas subestimou o salvador. Xiao acertou a bola com facilidade e a colocou no chão com calma, surpreendendo todo mundo. Os alunos começaram a comentar porque ninguém tinha conseguido acertar aquela bola antes, e passaram a admirar ainda mais Xiao. O colega de classe, Du Panfei, que era muito habilidoso, quase caiu ao ver que alguém conseguia se defender dele. Xiao entendeu que ele queria humilhá-lo, então deu o melhor de si em cada movimento. Xiao desafiou Du Panfei a mostrar a habilidade dele com o arremesso especial. Sem esperar resposta, Xiao bateu na bola com toda a força. O golpe foi tão forte que quase fez o inimigo desmaiar. Se ele tivesse acertado de verdade, Du Panfei poderia até se machucar sério. Mas Xiao quis só assustar e jogou a bola um pouco desviada, que ainda caiu no gol, rasgando as redes como se fossem de pano fino. Depois disso, Du Panfei caiu de joelhos, como se já tivesse aceitado a derrota. Xiao avisou que da próxima vez acertaria direto no alvo. De repente, um som forte parecido com um trovão ecoou no céu, mas o tempo estava bom. Era o som das pessoas comemorando a chegada da estrela Su Li, que viria fazer um show na cidade. Um avião sobrevoou soltando um enorme pôster com a imagem da cantora. Ela era realmente incrível. Entre o público estava Xiao, perto do campo de futebol, e atrás dele, Chu Yue, em cuja homenagem o show foi organizado. Logo, centenas de pessoas se juntaram no local do concerto, todos parados em silêncio e esperando a música começar. De repente, a impressionante Su Li subiu ao palco com um vestido luxuoso que brilhava em todo o salão. A música falava sobre ouvir a chuva caindo na grama verde e de como naquela época ele sempre esperava ouvir a voz da pessoa amada. Os fãs cantavam junto e gritavam animados, alguns com bastões que brilhavam no escuro, criando uma atmosfera incrível. Chu Yue parecia sem humor, mas toda a sua atenção estava focada em Xiao Luo, que estava ali com ela. Xiao começou a se aproximar da princesa. Mentalmente, Yue quase pulava de alegria porque o rapaz estava prestando atenção nela. Porém, ela também ficou confusa, pois não entendia seus próprios sentimentos por Xiao. Afinal, até pouco tempo atrás, ela o odiava. Ele passou por ali e disse que voltaria para casa mais cedo, e ela enfatizou que cuidaria da segurança dele. Então, ela ficou decepcionada por ele estar sozinho, sem ninguém para se defender naquele momento. Enquanto isso, a música tocava, e a canção falava sobre uma separação inesquecível. A princesa ainda não tinha buscado reencontrar seu amado, talvez porque estivesse surpresa com os risos e choros que sentia dentro de si, uma mistura de emoções que a oprimia, como se ela tentasse acompanhar uma moda celestial para ser incomparável. Enquanto isso, Huan Fei conversava com seu conhecido Zia Vai sobre uma situação complicada. O herdeiro ordenara que um amigo levasse Chu Yue ao hotel e ele cuidaria de tudo sozinho. Xiao Lu suspeitava que esses dois estavam passando informações para os inimigos do Lord Shu, tentando substituí-lo. Zia Vai tentou avisar Huan que a princesa Yue não era fácil de convencer a adotar um novo hobby, mas de repente, Xiao interrompeu a conversa e perguntou diretamente aos homens: "Vocês realmente querem organizar um ataque contra Shu?" O concerto foi chegando ao fim e Su Li foi escoltada para fora sob fortes aplausos. Os alunos começaram a discutir entre si, dizendo que a cantora era insuperável e que ninguém esperava vê-la naquela cidade. Agora que tiveram a chance, queriam um autógrafo dela após o show de sucesso. Su Li trocou rapidamente de roupa e foi até o seu carro. O carro acelerou rápido, deixando um rastro nas rodas no asfalto. Xiao sentiu que algo estava errado, então seguiu a mulher e tentou pegar um táxi. Ele acabou encontrando um carro livre e pediu para o motorista seguir a mulher. Depois de sair do estacionamento, 15 minutos depois, pararam perto do hotel, que ficava perto da sala de concertos. O carro em que Xiao estava estacionou em um estacionamento subterrâneo. Ele tentou se comportar com cuidado para não chamar a atenção. Quando duas pessoas saíram do carro, Xiao achou que fossem Fu Bai e a princesa Chu Yue. Foi um milagre ver a garota ali, porque pouco antes a cantora Su Li estava entrando no carro. Sem pensar muito, Xiao deu uma boa quantia de dinheiro para a recepcionista e pediu que ela dissesse o número do quarto para onde o casal havia ido. A mulher não sabia disso diretamente, então respondeu que não podia contar informações sobre uma pessoa de 100 ou 202. Depois disso, Xiao correu imediatamente para encontrar um elevador e chegar ao quarto mais rápido possível para evitar que Xiao Lu zombasse de Chu Yue. O jovem rapidamente localizou o elevador. Assim que Xiao chegou ao corredor, ouviu os gritos de uma mulher pedindo socorro entre lágrimas. Xiao imediatamente percebeu que os sons vinham do quarto 100 e 202, exatamente o indicado pela mulher. Sem necessitar, bateu forte na porta, que se abriu sem precisar de chave, exatamente o que ele precisava. A porta caiu
bem em cima de Fuabai, mas na cama, em vez de Chuyu, estava sentado nu Huan Fei. O homem ficou surpreso ao ver Xiao, mas o seu comportamento era estranho e inusitado. Xiao começou a rir do que viu, porque não esperava que dois caras tivessem um amor tão apaixonado um pelo outro. E Han Fei começou a dar desculpas, dizendo que mesmo usando substâncias proibidas, eles ainda haviam pego Su Li e não o Chuyue que Xiao protegia. Porém, pelas substâncias proibidas, Xiao agora definitivamente queria eliminar os demônios dos meninos. Fuabai tentou tranquilizar Xiao, mas o jovem estava fortemente determinado a se vingar dos tolos por seu comportamento, e isso lhe trouxe um pouco de prazer em ensinar os vilões. Então ele virou o pé nos órgãos vitais daqueles dois sem poupar forças. Depois disso, expulsou os meninos do quarto de hotel e ficou ali sozinho, esperando que Su Li melhorasse. Enquanto isso, decidiu servir chá e pesquisar mais informações na internet sobre as substâncias proibidas que os meninos usavam. Além disso, descobriram que tinham envenenado a estrela com essas pílulas. Se a internassem, isso afetaria gravemente a carreira dela. Nos sites diziam que ela precisava beber água contaminada com certas substâncias e fazer vários exercícios. Os energizantes poderiam ajudar, mas uma das opções era esperar até que o efeito da droga passasse, para que a pessoa pudesse se recuperar. Na última versão das recomendações diziam para dar bastante água à garota, e se isso não ajudasse, mandá-la para um banho frio. Quando Xiao decidiu entrar no quarto de Sulu, ela estava deitada, com a pele vermelha, gemendo de tanto calor. Ela não conseguia ficar deitada calmamente, pois sentia seu corpo perfurado por sensações desagradáveis. A menina estava cheia de febre e parecia respirar ar quente, então a água deveria ajudá-la a voltar ao normal em breve. Xiao não sabia como se comportar adequadamente com uma mulher tão respeitada, então se sentiu inseguro, especialmente porque ela não estava cômica naquele momento. Ao ver o quão bonita era a garota, ele entendeu que os outros garotos o condenariam por não aproveitar a oportunidade e simplesmente dar pílulas para dormir a menina. Mas ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ela colocou um comprimido na boca e pediu para engolir, dizendo que depois disso ela ficaria melhor. Porém, o comportamento da menina mudou drasticamente e ela agarrou o jovem pelo pescoço. Apesar de estar com muito calor, Xiao se aproximou dela. Lily tentou se aconchegar mais contra o rapaz. Xiao percebeu que ela estava adormecendo aos poucos, mas fazendo coisas estranhas de forma incontrolável. O rapaz tentou participar da situação e disse que não iria aproveitar o momento e que continuaria se comportando educadamente. Mas chegou uma hora em que a atitude de Su Li se tornou insuportável para ele, então ele aumentou a temperatura no quarto. Naquele momento, ele quase explodiu, mas colocando a menina na cama, decidiu deixá-la sozinha. Agora, ele apenas esperava até que o efeito das substâncias em seu corpo passasse. Ele a cobriu cuidadosamente e colocou os cabelos longos e sedosos dela sobre um travesseiro. Xiao foi forçado a deixá-la naquela posição porque não conseguia mais se conter. De repente, a garota encontrou forças, pegou a mão dele e Xiao a jogou na cama. Depois disso, ela não queria mais deixar o garoto sair de seus braços, querendo simplesmente desfrutar de seu físico másculo com suas mãos frágeis. Naquele momento, Xiaolou percebeu que não conseguiria resistir e que os encantos femininos prevaleceram sobre ele. Enquanto isso, pendurado no céu, havia um balão desconhecido, onde algumas discussões aconteciam o tempo todo. Ele carregava um coelho excêntrico que segurava binóculos nas mãos e também observava cada ação de Xiaolou. Havia um cara no baile cuja opinião nem sempre correspondia à opinião de uma mulher em seu navio, enquanto a princesa Shue voltou silenciosamente para casa e imediatamente foi ao escritório de seu pai. Desta vez, ela veio falar sobre a guarda pessoal que seu pai lhe enviou secretamente. A menina exigiu que o pai dissesse o local de residência do jovem, mas o homem não pode fazê-lo, pois encontrar Xiao para ele se tornou uma grande dificuldade, portanto, ele não o fez. Ele poderia permitir que a filha incomodasse o rapaz para que ele continuasse participando do trabalho, mas a menina explicou que só queria dar a Xiao um convite para uma festa em homenagem ao seu aniversário. O pai conhecia bem o caráter da filha e estava com medo de arriscar sua segurança, mas então não conseguiu resistir à pressão de Shue e decidiu dizer a ela a direção desde que ela não o distraísse do trabalho no dia seguinte. Yue foi até a casa do menino e tinha certeza de que desta vez conseguiria. Afinal, Xiao não podia ser tão frio com ela. A princesa não tolerava quando alguém não obedecia à sua vontade, então agora precisava se comprometer. Logo encontrou a casa do rapaz e entrou na escada em busca do número de seu apartamento. De repente, a menina viu a estrela Su Li, que usualmente tinha um incrível fanatismo,
vestida com um suéter masculino e óculos para ficar em anonimato, e ninguém se lembrava dela. Porém, Shu-e reconheceu imediatamente a mulher que tinha visto no grande palco antes daquela noite passada. As meninas se separaram no corredor, mas naquele momento, por dentro, Shu estava como se algo quebrasse, e ela sentisse peso em sua alma. Estava deprimida. Um convite caiu de suas mãos, que ela havia preparado individualmente para Xiaolou. De repente, lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, o que era atípico para a princesa que foi capaz de sobreviver a vários ataques. Enquanto isso, seu guarda pessoal estava deitado na cama, tentando entender o que aconteceu com ele na noite passada, quando seu sistema apareceu e começou a contar em detalhes o que o usuário fez. Descobriu-se que naquele momento ele não dependia de piadas. O jovem tinha uma tarefa urgente. Ao lado da entrada para Shu-e, eles foram atacados, e se Xiao resolvesse esse problema em 3 minutos, poderia ganhar 100 pontos. Caso contrário, pegaria uma habilidade aleatória. Xiaomi nem teve tempo de se vestir, então teve que sair de cueca. O rapaz nem resolveu o sistema, mas ainda assim saiu em busca da jovem princesa. Então o sistema disse a ele para descer as escadas e depois virar à esquerda. Um guarda pessoal olhou para ele divertido, mas ele saiu rapidamente e encontrou Chue. A menina estava sentada no chão como um gatinho assustado, e havia um estranho novamente perto dela. Ele segurava uma faca nas mãos e se alegrava. Tendo uma nova oportunidade de se encontrar com a senhora Chu, o criminoso não esperava ver outra pessoa naquela rua escura. Então imediatamente reagiu aos sons vizinhos, mas não teve tempo de se recuperar, pois Xiaolou imediatamente se virou e chutou o ladrão no rosto. O ladrão sentiu o poder do sujeito, pois apareceu um traço vermelho em seu rosto, mas Xiao He não parou e começou a pressionar ainda mais forte com o pé. Ele bateu a cabeça do ladrão contra a parede e começou a implorar por misericórdia, mas Lou finalmente quis acabar com ele e preparou seus punhos para o golpe final. De repente, o sistema decidiu brincar com a aparência do herói, mas o cara estava seriamente armado e perguntou ao ladrão quem o havia enviado. O ladrão respondeu que a piscina de água negra poderia absorver o céu e a terra. Então Xiao agora era um cadáver, mas Xiao não entendeu o que o criminoso estava falando e pediu que ele explicasse o que era isso de piscina negra. Mas a conversa deles foi interrompida por 2 guardas, que deveriam estar sempre ao lado de Chue, mas chegaram atrasados. Graças a Xiao, tudo terminou bem novamente, e os homens estavam infinitamente agradecidos a ele. Agora, o sistema decidiu recompensar o usuário por sua destreza, dando-o 100 pontos prometidos. Mas como a arte de correr de cueca surpreendeu os outros, ele recebeu 250 pontos extras. O sistema continuou a fazer piadas sobre as roupas do usuário, mas não aguentou mais e mandou ele calar a boca. Shao ordenou aos guardas que retornassem ao Sr. Shu e não se esquecessem de perguntar se ele sabia sobre a bacia de água negra que absorveria o céu e a terra. Para continuar seu dia, o sujeito pegou o traje do guarda e ficou de cueca por alguns dias. Então, chegou a manhã do aniversário de Shu Yue, na festa para a qual Shao não foi convidado. Naquele dia, o Sr. Shu se encontrou com um jovem e disse que agora o trabalho de guarda pessoal da filha estaria concluído, mas de acordo com o acordo, só foi aprovado 1 mês depois, pois ele precisava deixar o emprego. O homem explicou que seu oponente estava enfraquecido e que agora ele poderia aproveitar a oportunidade para enriquecer, mas que, se não fosse pelo aniversário da filha, ele não teria deixado um rastro sequer do inimigo. Ele cumprimentou Shao. O homem foi questionado na hora se ele sabia o que aquela frase significava. Ele explicou que Água Negra era um nome de uma grande organização criminosa internacional. De repente, o Sr. Shu, um subordinado, entrou apressado na sala com uma notícia ruim. Disseram que um grupo de mercenários tinha chegado à cidade na noite anterior. A suspeita era que eles faziam parte do grupo chamado Escorpião, ligado à empresa Blackwater. Xiaolou e o Sr. Shu ficaram chocados com a notícia e preocupados, especialmente porque isso colocava Shu Yue em perigo, já que ela poderia ser o alvo principal dos inimigos. Sem perder tempo, Xiaolou decidiu ir atrás daquele grupo criminoso. Ele saiu confiante para o escritório, esperando uma localização exata. Um atirador chamado Walter recebeu a ordem de disparar tiros perto do guarda para distraí-lo, enquanto os outros deveriam capturar o alvo. Walter aceitou a missão e logo avistou a mulher e 2 homens que acompanhavam ela. Ele deu o sinal de que estava pronto para agir. Enquanto isso, Xiaolou dirigia rápido por uma rota alternativa para chegar até a jovem, chamada Princesa de Shu. No caminho, ele quase bateu algumas vezes, mas seguiu firme, monitorando a localização da garota. De repente, ele percebeu algo estranho e resolveu parar o carro para entender o que estava acontecendo. Xiaolou freou de repente, fazendo o carro parar e levantar muita fumaça no asfalto.
O sistema do carro avisou que o líder dos mercenários estava por perto. Ele ouviu tiros e percebeu que precisava se livrar do atirador rápido, então correu na direção dos disparos. Ele sabia que era uma situação muito perigosa, onde mais de uma pessoa poderia morrer. Um grupo de mercenários assim era mais forte até que a polícia armada. Xiaolô não duvidou de si mesmo e seguiu correndo até uma clareira. Lá ele viu um homem armado, de uniforme completo, observando a garota que ajudava os criminosos passando mensagens. A jovem parecia estar bem. Xiaolô gostou da força daquela mulher chinesa e decidiu agir rápido. Pegou uma faca e conseguiu imobilizar o atirador, dando vários golpes pelas costas dele, que logo começou a sangrar. Pelo rádio, Walter avisou que a missão estava indo bem e que era hora de se preparar para sair do local. Xiaolô respondeu que seu parceiro havia morrido, mas não se intimidou com as ameaças que recebeu. Ele pegou a arma do atirador caído, pronto para enfrentar quem viesse a seguir. Enquanto isso, Shu Yue foi parada por um grupo, e Shu Lan ficou perto dela. A princesa sempre foi gentil com Shu Lan, então ela não entendia por que estava sendo tratada com tanta hostilidade. O homem que a segurava recebeu a notícia da morte de um guerreiro e um aviso para evacuar com urgência. Ele contou ao grupo que alguns companheiros haviam morrido. Segurando a princesa pelos braços, ordenou que todos o seguissem rápido. A equipe, que tinha um membro chamado Alebe Estranha, saiu correndo para a floresta. De repente, no meio do caminho, uma bala rápida atingiu bem no coração da lebre, surpreendendo todos. De repente, uma bala veloz apareceu do nada. Xiaolô percebeu que um animal fazia parte do grupo deles, algo que ele não havia notado antes. Enquanto eles paravam para pensar, outro membro da equipe foi atingido na perna. Alguém ordenou que saísse dali e levasse o principal alvo para longe. Um homem careca chamado Black Kale não conseguia deixar um companheiro em perigo, mas não teve escolha. Ele pegou Shu Yue no ombro e prometeu a um amigo que iria se vingar do jovem desconhecido que estava atacando. Enquanto isso, o lutador machucado tentava sair da floresta para chamar reforços, mas Xiaolô apareceu na frente dele. Ele perguntou se o grupo realmente deixaria os seus irmãos para trás na hora do perigo. O lutador não teve tempo de responder direito, pois Xiaolô perguntou para onde tinha fugido o careca que o abandonou. Xiaolô percebeu que o criminoso havia sido atingido na perna. Ele usou essa fraqueza para rastrear onde os outros estavam. Quando o homem sacou a arma e apontou para Xiaolô, querendo mandar ele embora, Xiaolô desviou rápido da bala. Ele pulou no criminoso segurando o pescoço para impedir que fizesse mais mal. Parecia até cena de filme, com o Xiaolô agindo como um herói que sabe tudo de drama. Ele não hesitou e pressionou o pescoço do ladrão, mostrando que não daria chances para ele. A organização Água Negra já tinha matado muitos guardas do Lord Shu, mas Xiaolô não ia deixar que eles levassem a princesa Yu só por sequestro. Depois que prendeu o criminoso, Xiaolô se levantou e começou a procurar pela floresta. Como tinha chovido, havia marcas frescas de pegadas. Ele viu que um homem tinha corrido por ali com uma garota nos braços, e examinou cuidadosamente as marcas para descobrir para onde eles tinham ido. Xiaolô seguiu rápido atrás do seu alvo. O jovem corria bem e logo viu um homem de preto fugindo. Sem dar chance, Xiaolô atacou de surpresa para evitar que ele pegasse uma arma. No meio da luta, Xiaolô deu um golpe forte e o homem caiu. Por causa disso, ele soltou a princesa Yu, que estava amarrada e sem forças para se levantar sozinha. Xiaolô decidiu resolver tudo com o homem careca que apareceu batendo firme na cabeça dele. De repente, viu que algumas pessoas desconhecidas começaram a fugir para um armazém próximo, que também estava armado e era parte do grupo Água Negra. Xiaolô pegou o Chuye nos braços e começou a correr, seguindo os outros criminosos. A princesa tentou escapar das mãos dele, porque ainda estava fraca e achava que tinha sido sequestrada por outra pessoa. Mas Xiaolô falou com ela com calma e ela percebeu que ele era um aliado. Ele pediu que ela ficasse em silêncio para não atrapalhar a missão e segurou a princesa com firmeza pelo pescoço, porque teriam que correr rápido. Xiaolô se preparava para qualquer luta que viesse pela frente, mesmo sabendo que agora era responsável pela segurança dela. Segurando a princesa, ele pulou alto para se afastar dos mercenários. Enquanto isso, a tal lebre estranha se recuperou e foi até seu líder dizendo que Xiaolô havia atirado nele. Essa pessoa conseguia pular 2 metros de altura segurando alguém nos braços, parecendo quase um robô. Logo, outros membros do grupo ouviram gritos próximos e correram para o local porque descobriram que algo importante estava acontecendo ali. Chuye ficou muito assustado quando viu Xiaolô pular com tanta força e começou a gritar alto. Xiaolô mandou ele ficar quieto, porque o barulho poderia colocar os dois em perigo. A princesa Chuye tentou lembrar o que tinha acontecido antes, quando viu a estrela Lili Lé saindo do apartamento do jovem, mas não houve tempo para conversar. Xiaolô quebrou um canudo e pediu para Chuye segurar na boca. Ele pensava no melhor jeito de protegê-la. Então, com cuidado, Xiaolô colocou a princesa debaixo d'água e mandou ela ficar calma respirando pelo canudo.
Ela teve que obedecer e não sair dali até que Shaolô dissesse que podia. Enquanto isso, Shaolô e sua equipe continuavam procurando por ele, pois ele agora era o alvo dos mercenários. Um deles encontrou pegadas de sapato e mostrou para os outros. Eles acreditavam que Shaolô estaria em algum lugar próximo e decidiram seguir as marcas. Chuye ficava quietinha debaixo d'água, respirando pelo canudo, enquanto Shaolô tentava enganar os mercenários que o procuravam. Ele não entendia por que eles demoravam tanto para achar ele, já que nem sua sombra aparecia por perto. Os mercenários diziam que Shaolô era muito bom. Em um momento, uma corda apareceu no pescoço de Shaolô e ele agiu com cuidado. Ele jogou a corda em um galho de árvore e puxou um criminoso para lá. Se Shaolô conseguisse segurar esse sujeito, chamado Fantasma Vermelho, por mais tempo ele poderia acabar rápido com ele. Mas Shaolô tinha outro plano. Ele levantou o criminoso e tirou a corda do pescoço dele. Fantasma Vermelho ficou sem conseguir respirar direito e não conseguiu fazer nenhum som por um tempo, pois a corda apertava seu pescoço. Enquanto isso, o chefe do grupo ficou surpreso com o desaparecimento de um de seus guerreiros. Ele falou com um homem chamado HW sobre o soldado sumido, mas olhando de perto, o soldado estava bem perto deles. Era o Fantasma Vermelho. Shaolô não perdeu tempo e usou toda a sua força para atacar outro inimigo, pulando com tudo. Shaolô pulou da árvore direto em um homem que estava abaixo e cravou uma faca no peito dele, matando-o rápido. O comandante Inha se virou para o morto chamado Goril porque ouviu um barulho no rádio, mas em vez de outro lutador, quem respondeu foi Shaolô. Shaolô avisou que ainda tinham possíveis vítimas para salvar. O comandante, chamado Falcão, ficou preocupado com seus outros companheiros que também estavam em perigo de morte. Shaolô pegou uma arma e começou a usar contra os criminosos. Logo encontrou vários guerreiros que o procuravam. Um deles tentou atirar na cabeça de Shaolô, mas ele foi mais rápido e disparou primeiro, acertando outro inimigo na cabeça com um tiro perfeito. Agora só restavam 9 inimigos vivos e Shaolô foi atrás deles para acabar com tudo rápido. Ele achou o esconderijo deles, onde todos os soldados estavam concentrados. Usando suas habilidades, Shaolô matou 3 deles rapidamente. Os mercenários mal conseguiram reagir, já que estavam mais preocupados pegando armas uns dos outros. Um deles, chamado Trinity, tentou correr contra Shaolô, mas não sabia que aquilo seria ruim para ele. Do lado da princesa, só sobravam poucos inimigos que ainda poderiam fazer mal. Chuye, com uma faca afiada, matou 2 deles sozinha. Então o comandante principal apareceu e ameaçou Shaolô com uma faca, mandando ele chamar seu coronel. Shaolô recusou e disse que sabia que suas habilidades eram melhores que as de todos os soldados deles, mas que a Água Negra não o deixaria viver em paz. Shaolô não deixou o comandante terminar e matou ele cravando a faca no garganto. Depois disso, Shaolô ajudou Shuyue a sair da água e falou para ela tirar o vestido assim que chegasse em casa para não ficar doente. Ele entregou para a princesa o telefone que o pai dela tinha dado antes e avisou para ela nunca contar sobre o que aconteceu ali, mantendo tudo em segredo. Shaolô deixou a princesa sozinha e foi embora antes, para que ela não fosse vista como alguém ligada a ele ou a senhorita Shu. Assim que a garota chegou em casa, seu pai e um policial já a esperavam. O policial escutou tudo o que ela contou e prometeu que a polícia não a incomodaria mais, mas avisou que, se ela lembrasse de mais alguma coisa, eles voltariam rapidamente para investigar. O Sr. Shu pediu ao seu subordinado, Lan Suo, que o ajudasse a manter o policial ocupado. Quando o policial saiu, o pai colocou a filha na cama para que ela pudesse descansar depois de tudo o que passou. Ele trancou o quarto, garantindo que ela estivesse segura, mas a princesa não conseguia dormir, pensando em Shaolô. Ela lembrava do rosto dele e ficava corada só de pensar, encantada com sua coragem e aparência. Enquanto isso, o Sr. Shu voltou ao salão principal. Logo, Lan Suo chegou conduzindo os policiais para fora da casa. O Sr. Shu então disse a Lan Suo que planejava convidar Shaolô para o pavilhão Yongshan e protegê-lo bem. Afinal, ele havia salvado a vida de sua filha. Lan Suo recebeu a missão de organizar um jantar de respeito para isso. No dia seguinte, a família Shu e Shaolô foram juntos até Shongshangai, onde uma mesa cheia de comidas deliciosas os aguardava. Durante o jantar, o Sr. Shu fez um brinde, agradecendo a Shaolô por ter salvado sua única filha. Mas Shaolô respondeu de forma humilde, dizendo que só fez o que achava certo e que não precisava de festas por isso. Logo depois, Lan Suo apareceu com uma pasta de documentos. Era algo que o Sr. Shu havia pedido. Ele tinha comprado uma nova empresa e precisava de um gerente. Então ofereceu o cargo para Shaolô.
De repente, o padre Shengon Huan Hanfi entrou furioso no salão com seus guardas. Ele mandou que todos se preparassem para uma cerimônia de punição contra Shaolo. Queria se vingar pela morte de seu filho. O Sr. Shu entrou na conversa e perguntou para Gengon o que ele queria fazer. Gengon contou que Shaolo havia imobilizado seu filho, e agora ele queria fazer o mesmo com o Shaolo, já que, segundo ele, um guarda não deveria estar recebendo proteção. Mesmo após Shaolo já estar morto, um casal da família Shu ainda vivia no mundo espiritual, mas proibiu Shaolo de entrar no pavilhão deles e atrapalhar a celebração. Isso deixou Gengon muito irritado, então ele mandou Lan Suo tirar o Wan Shengan do quarto. Ao escutar tudo isso, o diretor decidiu sair dali. Antes de ir, ele avisou que Shu não conseguiria proteger Shaolo em todos os lugares. Logo em seguida, Jua Shan pediu para falar com Lu Ni, que aceitou ajudar. Em troca, ele queria que o Sr. Shu voltasse para o jantar. O jovem agradeceu por defender o Wan Hanfi. Depois disso, o homem voltou para os papéis e disse que é raro achar alguém em quem se pode confiar de verdade, mas Shaolo era uma dessas pessoas. Shaolo entendeu o recado. Ele disse que gostava muito do trabalho, mas queria crescer por mérito próprio. O Sr. Shu comentou que, se Shaolo aceitasse, poderia se tornar gerente de verdade da empresa. Lu Fan só queria receber 20% dos lucros, e o resto seria de Shaolo. A proposta parecia boa, então Shaolo pediu um tempo para pensar. O homem achou justo e deu 3 dias para ele decidir com calma. Depois disso, os dois brindaram animados e continuaram o almoço. Mais tarde, Shaolo voltou para o carro e perguntou para o sistema por que, mesmo depois de tantas mortes, ele não sentia nada. O sistema respondeu que havia esquecido de avisar. O corpo do rei dos mercenários tinha resistência emocional, por isso era normal ele se sentir assim. De repente, o celular de Shaolo começou a tocar. Ele não queria atender, mas as chamadas continuaram. Era San e Shan que queriam conversar sério com ele. Quando se encontraram, um antigo conhecido começou a falar o que sabia. Ele queria entender melhor o trabalho de Shaolo como segurança da mulher rica, e principalmente se havia algo a mais entre eles além do trabalho. Shaolo não quis aprofundar o assunto e explicou que só foi contratado para proteger Shu Yue, que ela era uma ótima pessoa. Mesmo assim, San insistia no assunto, dizendo que a visão de Shaolo poderia durar mais 20 anos. Shaolo ficou confuso, sem entender onde aquela conversa ia. Shan quis esclarecer as coisas e contou que na última conversa com Shaolo, ele havia mencionado que Shumanitsi havia ido em Huanfa. Isso fez Lo lembrar do dia em que completou uma missão do sistema e salvou uma garota, mas ele não deu muita importância para esses detalhes. Sanya decidiu ir direto ao ponto. Ele mostrou uma foto de uma mulher para Shaolo. Ao olhar, pensou se aquela não era a garota com quem ele tinha amizade da última vez. Mesmo desconfiado, disse apenas que ela parecia delicada. Mas na verdade, aquela mulher era uma chefe exigente, conhecida por criar problemas no trabalho só para evitar o Shaolo. Como a casa dele era perto do escritório, ele não podia nem tentar escapar. Sam perguntou se eles poderiam ir trabalhar juntos, mas o celular de Shaolo voltou a tocar, interrompendo a conversa. Era a irmã de Shu convidando o irmão para um jantar com a garota mais querida do hotel. Shaolo não contou a ela que tinha terminado com Shumanitsi. Descobriu que Shan, que tentou se aproximar da garota depois da conversa, acabou virando amigo dela. Ela comentou que seu irmão era bonito, então marcou um encontro para o dia seguinte. San Yu parecia uma garota meiga e tímida. Apenas sorriu com o comentário. Shang, ao saber do encontro, resolveu levar Xiao a um salão de beleza para dar um trato na aparência dele antes de ver a garota. Deixou Xiao no salão e ficou esperando do lado de fora. Pouco depois, Luo chegou de táxi. Pela expressão no rosto, San percebeu que Xiao não curtiu o novo visual, mas já não havia mais tempo para mudar. Enquanto San tentava tranquilizar o amigo, dizendo que o profissional era bom, a irmã de Shu ligou de novo para marcar tudo. Xiao ficou sem graça, pois não estava acostumado com esse tipo de encontro e não se sentia preparado. A irmã ficou feliz que San e Shang o ajudaram a se arrumar, já que sozinho ele talvez nem tivesse ido. A garota quis entender quem era Shang e por que ele também estava lá. Antes que ele pudesse responder, Sun Yun se apresentou primeiro, toda envergonhada. Xiao respondeu educadamente, mas não estava animado com a ideia do encontro às cegas. Então, decidiu se distrair pedindo a comida. Sun Yu chamou o garçom. Durante a refeição, Shu tentou puxar outro assunto, mas ninguém se interessou. Então, Shang deu um empurrãozinho em Xiao, dizendo que a garota era muito bonita. Naquele momento,
Xiao percebeu que todos estavam tentando fazer ele e Sun Yu se aproximarem. 2 horas depois, a mesa estava cheia de restos de frutos do mar. Sun pediu desculpas por ter exagerado e virou-se para o irmão, perguntando o que havia de errado. Xiao pensava na amiga e, mesmo achando Sun uma boa pessoa, não queria se envolver romanticamente naquele momento. Ele não via Sun Yu como uma possível namorada. De repente, Shu disse que ia se mudar e pediu para Sun levá-la para casa. De mau humor, Sun respondeu que o marido dela, Tan Shen, podia fazer isso e que ele não era motorista de ninguém. A garota se levantou, pegou Sun pela mão e disse para ele não atrapalhar a vida amorosa do irmão. Xiao então falou que passaria o domingo em casa. Ele e Sun Yu ficaram no local até anoitecer. Quando saíram, Xiao insistiu em levá-la até a porta de casa. Ela disse que podia ir sozinha, mas ele preferiu garantir que chegaria bem. Também prometeu à irmã que entregaria a amiga em casa com segurança e sem nenhum problema. A rua perto da casa de Sun Yu era mal iluminada e à noite o lugar ficava bem perigoso. De repente, um senhor apareceu correndo e pedindo ajuda desesperadamente. Xiao, sem pensar 2 vezes, ficou na frente da garota para protegê-la. Ele não sabia quem poderia estar à espreita naquela escuridão, mas quando Sun ouviu a voz do homem, reconheceu que era o tio dele. Logo em seguida, vários homens desconhecidos apareceram do nada. O líder deles ouviu o que Sun disse e afirmou que agora as dívidas do tio seriam responsabilidade dela e que a vida do tio estava em suas mãos. Sun ficou confusa, não sabia nada sobre essas dívidas e quis entender quem eram aqueles homens. Enquanto isso, seu tio já estava de joelhos, se preparando para o pior. Mesmo com medo, não pensava em si mesmo, queria apenas proteger a sobrinha e se jogou na frente dela para que não a machucassem. Mas um dos capangas foi mais rápido e deu um soco forte na cabeça do tio de Sun, que caiu no chão. A garota chorou ao ver aquilo, sem conseguir fazer nada, e os homens não deixaram ela se aproximar. Então, Sun Nanjan, o líder do grupo, olhou para a garota, achou ela bonita e sugeriu levá-la como forma de pagamento da dívida. Ele se aproximou de forma ameaçadora e perguntou se ela queria acabar no fundo do rio naquela noite escura. Mas de repente, Xiao apareceu no meio da conversa. Enquanto todos estavam distraídos, ele já havia começado a filmar tudo com o celular. Ele se manteve calmo e falou para os criminosos que se eles não parassem imediatamente, ele ia chamar a polícia e entregar o vídeo com provas do que estavam fazendo. O líder do grupo apenas sorriu e perguntou se Xiao achava mesmo que podia ameaçá-lo. Disse ainda que se ele queria que todos fossem embora, deveria pagar 2 milhões no cassino para cobrir a dívida. Xiao respondeu que não tinha nada a ver com isso e não tinha dinheiro para pagar. Mas como agora estava envolvido com a sobrinha do homem, também não podia simplesmente ignorar. Então ele pediu meia hora para conseguir 2 milhões em fichas e resolver tudo. O líder respondeu que no cassino deles, o valor mínimo era bem alto. A taxa mínima do cassino era de 10 mil yuanes. O homem então perguntou se Xiao conseguiria pagar. Sem hesitar, Xiao tirou seu cartão e respondeu que tinha 100 mil yuanes, o que seria mais que suficiente. Sun Yu tentou acalmá-lo e pediu para ele não se envolver tanto, já que aquele homem era dono de um cassino perigoso e eles mal se conheciam. Não era justo que ele se arriscasse assim. Mesmo assim, Xiao garantiu que nunca faria nada se não tivesse certeza do que estava fazendo. Logo em seguida, ele perguntou ao sistema se tinha alguma habilidade útil para jogos de azar. O sistema respondeu que ele poderia trocar pontos por profissionalismo no jogo. Xiao aceitou na hora, gastando 600 pontos para isso. Agora, ele ficou com 218 pontos restantes, mas o importante era ganhar. 30 minutos depois, o dono do cassino mandou que os guardas trouxessem um carro. O veículo chegou, e Xiao entrou junto com o Sun Nanjan e o tio dela. Assim que chegaram ao cassino, o dono avisou que depois de entrar naquela sala de jogos, não havia como sair antes de pagar. Xiao entregou seu cartão bancário e pediu que todo o dinheiro fosse trocado por fichas. Enquanto isso, Sun Yu estava muito nervosa, sem saber como poderia agradecer por tudo aquilo. Foi então que Sunan Janan, o chefão, se aproximou de Xiao e disse que ela mesma assumiria as consequências do que acontecesse ali. Sun Yu tremia o tempo todo, assustada com o que poderia acontecer com ela e sua família. Xiao tentou acalmá-la, dizendo que só o fato de ela estar por perto já significava muito para ele. Logo, o dono do cassino voltou trazendo as fichas. Xiao não tinha mais tempo para pensar, foi direto para a mesa de
apostas. Ali, ele poderia finalmente usar sua nova habilidade. O anfitrião do jogo começou a narrar cada passo, explicando como os dados caíam. Shao analisava tudo com calma, calculando os riscos, pois cada jogada podia mudar a vida de toda uma família. Em uma jogada, ele previu que o resultado seria 4, 5 ou 6, o que formaria uma pilha alta. Confiando no seu instinto, Shao puxou uma ficha de 100 mil yuans e declarou com firmeza que faria a aposta máxima. Os dados foram lançados e logo uma multidão começou a se juntar ao redor da mesa, curiosa para ver o desfecho. E como Shao havia previsto, os dados formaram uma pilha alta. Ele acertou em cheio. No primeiro jogo, Shao fez uma aposta e venceu de forma impressionante. Com o prêmio em mãos, decidiu continuar jogando para tentar recuperar todo o valor da dívida. Ele estava confiante, especialmente depois de ter adquirido uma nova habilidade para jogos. Enquanto isso, o dono do cassino acompanhava tudo de uma sala com câmeras, onde podia ver cada mesa. Ele estava focado em Shao e começou a desconfiar que algo estranho estava acontecendo. Porém, um dos seguranças que analisava o histórico de jogadas garantiu que Shao estava jogando honestamente. De repente, outro guarda entrou correndo e avisou o chefe que o jovem já havia ganhado mais de 1,5 bilhão. O dono do cassino ficou furioso e ordenou que trocassem os dados do jogo. Rapidamente, o segurança passou a informação para o homem que estava na mesa com Shao. Esse homem, que era o dealer atual, pediu desculpas a Shao e disse que precisava se retirar com urgência. Logo em seguida, o Sr. Tsu assumiu seu lugar. Assim que os novos dados foram colocados, Shao percebeu que algo estava errado. O jeito como os dados se mexiam era diferente, e ele sabia que aquilo não estava dentro das regras. Por isso, ficou em dúvida sobre sua próxima jogada. Todos na sala começaram a pressioná-lo. Sumiu percebeu a mudança no comportamento de Shao e perguntou o que estava acontecendo. O Sr. Tsu também questionou por que Shao, que antes apostava tão rápido, agora estava hesitando. Shao então soltou um sorriso e respondeu, de forma direta, que era curioso como o dealer fingia não saber o motivo da desconfiança. O dealer começou a ficar nervoso, sua expressão mudou e ficou claro que tinha algo a esconder. Era exatamente essa reação que Shao queria ver. O dealer, incomodado com o silêncio de Shao, pediu que ele fizesse logo a aposta, já que estava enrolando demais. Foi nesse momento que Shao teve uma ideia e decidiu compartilhar seu plano com Sunan Janã, pedindo a ajuda dele. Mesmo em dúvida, o homem aceitou seguir as orientações de Shao. Shao garantiu que tudo ia dar certo e que pagaria toda a dívida. Enquanto isso, Já, o homem responsável pelas apostas, começou a pensar que era ele quem deveria decidir o rumo do jogo e não Shao. Para Shao, a chance de vitória parecia estar escapando, mas, de repente, o dono do cassino apareceu pessoalmente na sala e avisou que o tempo de 30 minutos já tinha acabado. Mesmo assim, Shao respondeu com calma dizendo que ia vencer e não havia motivo para interromper nada. No fim, Shao decidiu apostar. O dealer então avisou que dessa vez não seria permitido pular a jogada, ele teria que seguir até o fim. Shao ficou encarando os dados com atenção, tentando imaginar qual seria o resultado antes mesmo de ver. Depois de um tempo em silêncio, respirou fundo e anunciou sua aposta. Ele escolheu uma pilha alta. Já, que observava tudo, sorriu com malícia. Por dentro, torcia para que Shao perdesse todo o dinheiro e que nunca mais tivesse chance de controlar nada parecido. Ele acreditava que conseguiria manipular os dados facilmente, como sempre fazia. O dono do cassino continuava assistindo tudo pelas câmeras, acreditando que seu funcionário resolveria a situação. Mas, de repente, os jogadores ao redor começaram a gritar de alegria. Shao tinha vencido de novo. Ele conseguiu perceber a jogada escondida que Já havia armado e apostou com mais confiança. Dessa vez, previu que sairiam combinações como 3-3-4, que resultariam numa pilha alta. E acertou. O dono do cassino ficou furioso. Ele queria que Shao saísse dali falido e que a família de Sun fosse prejudicada pela dívida. Mas Shao foi direto até ele, devolveu as fichas equivalentes a 2 milhões, quitando tudo, e pediu de volta seu cartão bancário. Aquela noite foi intensa e o jogo durou até o amanhecer. Todos foram embora de manhã. O tio de Sun agradeceu sinceramente a Xiao e disse que ele poderia procurá-lo sempre que precisasse, mas também avisou que o cassino era um lugar perigoso e que, por ter ganhado tanto, Xiao deveria tomar cuidado. Sun Yu se aproximou de Xiao e o convidou para pegarem um táxi juntos. Ela demonstrou preocupação e até sugeriu que ele se mudasse por um tempo só por segurança, mas Xiao, confiante, respondeu que podia cuidar de si mesmo. Enquanto isso, o gerente Jin não aceitava a derrota.
Um dos seguranças perguntou se ele realmente ia deixar tudo assim. Mas o homem respondeu friamente que aquele era um cassino, não uma casa de caridade, e que não dariam dinheiro a ninguém de graça. Em seguida, mandou reunir todos os seguranças mais habilidosos para fazerem uma emboscada perto da casa de Sun Yu. Enquanto isso, o tio de Sun disse que precisava voltar para casa e dar as boas notícias à família. Também pediu à sobrinha que parasse com qualquer envolvimento com jogos, pois isso podia colocar sua vida em risco. Ele já havia entendido o quanto tudo aquilo era perigoso. Com o coração mais tranquilo, ele entrou em um táxi e foi embora. Xiao também chamou um carro e pediu que Sun fosse junto, só para garantir que ela chegaria bem em casa. Ele queria ter certeza de que nada de ruim aconteceria com ela. Assim que entraram no táxi, Sun Yu pediu ao motorista uma caneta e um papel. Ela escreveu uma espécie de recibo, colocando seu nome e o valor que devia para Xiao. Depois, sorriu para ele e prometeu que devolveria tudo, até o último centavo. O motorista ouviu tudo, surpreso, mas não disse nada. Xiao respondeu que ela não precisava fazer aquilo. Ele explicou que não tinha perdido nada. Na verdade, ainda tinha saído com um lucro extra de 4.000 yuans. Mas Sun estava decidida. Ela disse que não se sentiria bem se não pagasse. Xiao percebeu que seria inútil discutir. Ela era determinada e, ao mesmo tempo, muito gentil. E enquanto olhava para ela ali no banco do carro, ele notou o quanto Sun era bonita, inteligente e orgulhosa. O tipo de pessoa que não aceita receber ajuda sem retribuir. De repente, Sun se virou para Xiao e disse que queria saber um segredo. Xiao não respondeu. Ela queria entender como ele conseguia prever exatamente os números que iam sair nos dados. Xiao apenas deu um leve sorriso e disse que era sorte. Xiao sorriu e disse que parecia melhor ficar perto de Sun, porque assim a sorte dele poderia melhorar. Essas palavras animaram o garoto, que na noite anterior tinha discutido com ela. Os dois fizeram as pazes. Quando chegaram à casa de Xiao, saíram do carro. A menina comentou que gostava daquele lugar onde ele morava. Xiao ficou feliz e falou que já estava tarde e que ele também precisava voltar para casa. Antes de sair, Sun pediu para usar o telefone de Xiao. Ela começou a digitar algo que ele achou estranho, mas logo entregou o celular de volta e disse que agora eles tinham contato um com o outro e poderiam ir para casa tranquilos. Foi um gesto muito fofo. E Xiao sorriu feliz. Ele agradeceu e pediu para ela tomar cuidado. Sun assinou o contato de Xiao com o apelido de Pessoa que dá dinheiro e ainda colocou uma foto dele. Depois disso, Xiao voltou para casa, para um bairro novo para ele, um lugar que ele nunca tinha visitado antes. Era parecido com outras partes da cidade, com prédios altos e algumas casas antigas, que ainda mostravam um pouco da história do lugar. Enquanto caminhava e pensava na vida, Xiao não esperava perigo, mas de repente viu um grupo de homens armados com bastões na frente dele. Um deles falou que Xiao tinha uma sorte incrível para transformar 100.000 yuans em 2 milhões. O irmão dele, chamado Jen, não gostou disso e pediu para mostrar ao garoto que ele não era invencível. Xiao respondeu que estava de bom humor e não queria brigar, aconselhando os homens a o deixarem em paz. Eles não gostaram da confiança dele e partiram para cima em grupo. Enquanto isso, Sun e Shan estavam sentados num restaurante chique da cidade quando Xiao ligou para avisar. Ele pediu para o amigo pegar o carro e ir atrás dele, porque não podia ir de táxi. Sun não esperou o convite e largou a comida para ajudar o amigo. Quando estacionou perto de Xiao, não acreditou no que viu. Uma confusão com alguns homens atrás dele. Mas Xiao estava calmo e disse para Shan que tudo estava sob controle. Era uma briga comum entre gangues e eles acabaram se batendo. Sun entendeu que ninguém ia se machucar sério ali, então sugeriu que fossem comer e conversar com calma. Shan concordou, mas avisou que só ia se Xiao pagasse a conta, porque queria ouvir direito o que ele tinha para dizer. Shan dirigia rápido para chegar em um bom restaurante, onde um garçom já esperava e preparou uma mesa para eles. Enquanto sentavam, o garçom perguntou a Xiao se ele não tinha defendido a filha de Chu Wan naquele mês, pois o homem era muito rico e tinha muitas perguntas para Xiao. Ele ficou curioso principalmente por saber por que Xiao havia recebido uma nova empresa, já que ele era quase um desconhecido. Xiao não sabia como esse homem descobriu aquilo e disse que ainda não tinha decidido se aceitaria a empresa, porque sempre quis ter seu próprio negócio, mas ainda não sabia o que fazer. Xiao percebeu que Shan estava estranho e parecia chateado. Shan explicou que o barulho vindo de um grupo de jovens discutindo perto deles estava deixando ele irritado. Atrás deles, um grupo de jovens falava alto e ria bastante. Xiao pediu ao garçom que resolvesse o barulho, porque estava difícil se concentrar. O garçom entendeu e pediu aos jovens que se comportassem ou se mudassem para outra mesa.
mesa. Um homem bêbado que estava incomodando disse que só sairia se beijasse a garçonete. Outras pessoas do bar começaram a apoiar a ideia, dizendo que assim não haveria confusão. Sean não gostou da forma rude do homem e disse que ele mesmo resolveria aquilo. O estranho respondeu que só sairia por causa do Sean. Dolores, uma pessoa próxima, tentou acalmar a situação para que não virasse uma briga maior. Depois de uns 40 minutos, os meninos conseguiram finalmente comer e se sentiram muito melhor. Ainda sobrava um pouco de comida na mesa, mas ninguém queria mais comer. Então, Xiao teve uma ideia para se vingar. Ele apertou as mãos com calma, pegou um prato e se aproximou do homem que estava sendo rude com ele e a garçonete. Sem avisar, jogou a comida na cabeça do homem. O cara começou a gritar, revoltado. Sean ficou bravo e agarrou o homem pelo pescoço, dando vários socos com o punho que já estava machucado e sangrando. O homem reclamou que estava tudo bem até aquele momento, mas que Xiao estragou tudo. Xiao pediu para o amigo parar, dizendo que se ele continuasse, teria que chamar uma ambulância. Sean jogou o cara na mesa e avisou que se ele continuasse, não sairia dali vivo. Depois disso, Xiao e Sean voltaram para o carro. O amigo perguntou se Chu Yun-chun já tinha dado um tempo para Xiao pensar sobre a proposta da empresa. Sean não entendia por que Xiao ainda não tinha aceitado. Afinal, ele poderia ter uma grande empresa nas mãos, sem precisar comprar nada. Xiao percebeu que poderia tentar comprar o controle da empresa para não se sentir como alguém devendo algo. Sean não entendeu direito o que Xiao quis dizer, mas pediu que ele seguisse em frente. Eles combinaram de ir no dia seguinte ao pavilhão Yunshan para uma reunião de negócios. Sean pensava que no fim, seu amigo concordaria com a proposta e que eles poderiam crescer juntos na carreira. Mas Xiao estava distraído pensando na empresa e não percebeu o acidente de carro que aconteceu no caminho. Xiaolu ficou dividido, porque tentou avisar o amigo, mas ele não escutou. Mesmo quando o carro começou a dar problemas, Sean ainda perguntou se Xiao concordava com a oferta do Sr. Chu. Cansado das perguntas, Xiao respondeu simplesmente. Na manhã seguinte, os meninos se arrumaram e foram juntos para o pavilhão Chunshan para a reunião de negócios. Xiao pediu a Sean que esperasse do lado de fora, pois ele voltaria logo. Logo, o amigo pediu para que alguém comprasse muitas frutas para ele, porque não estava se sentindo bem. Enquanto isso, Xiaolu encontrou Lanço e mandou que o acompanhasse. Lanço levou Xiao até o escritório do chefe, que já esperava pelo visitante. O chefe queria que seu guarda pessoal tomasse uma decisão e esperava que fosse o que ele queria. Xiao disse que já tinha pensado em tudo e mostrou um documento que era um recibo de empréstimo, onde ele detalhava tudo perfeitamente. O Sr. Chu viu que tinha gasto 550 milhões para comprar a empresa Luofan e agora queria vendê-la por 600 milhões. Mas havia um problema. Segundo a avaliação de Xiao, a empresa estava dando prejuízo, perdendo cerca de 300 mil por dia. Era uma empresa difícil de administrar, uma batata quente que ninguém queria. O Sr. Chu perguntou por que Xiao estava disposto a comprar a empresa mesmo assim. Xiao explicou que confiava em suas próprias habilidades para recuperar a empresa. O Sr. Chu duvidava que ele conseguisse devolver a Luofan à antiga glória sozinho, e perguntou por que ele tinha tanta confiança. Xiao falou sobre os problemas da empresa. Não era só a má reputação, mas também problemas na estrutura e na organização. O Sr. Chu perguntou se Xiao realmente queria salvar a empresa, mas Xiao disse que não faria promessas porque não queria ser responsabilizado depois. Ele só queria saber se o Sr. Chu estava disposto a vender a Luofan pelo preço real dela. O chefe pensou um pouco e disse que 600 milhões talvez não fossem suficientes. Xiao não entendeu por que ele não podia simplesmente aceitar, já que ele já tinha aceitado o grande desafio. Então, o Sr. Chu pediu uma promessa, que Xiao concordasse com uma condição. Ele disse que se Xiao não conseguisse pagar a dívida em 1 ano, perderia tudo. Xiao He estava trabalhando no pavilhão com o Sean, e a tarefa não era tão difícil, então ele concordou com o gesto. O Sr. Chu estava ansioso pelo dia em que Xiao He começaria a trabalhar para ele, mas Xiao deixou claro que isso não aconteceria tão fácil e que ele faria o melhor para isso. Enquanto isso, Shan Shan estava esperando por um amigo que estava em uma reunião de negócios. Logo ele viu Xiao vindo com uma expressão séria. Shan tentou passar o tempo jogando uma bolinha para Xiao pegar, mas quando perguntou se tudo tinha dado certo, Xiao pediu para que Shan voltasse e esperasse por notícias. 5 dias depois, Xiao passou um tempo em casa quando seu telefone tocou. Ele atendeu, mas não entendeu bem quem ligava. Era Lanço, que cuidava da documentação do Sr. Chu.
avisando que depois do almoço daquele dia, a empresa Luofan seria oficialmente entregue a Xiao. Xiao lembrou que Shan agora morava com ele e foi chamar um amigo, que estava descansando na sala, sem entender o motivo do barulho. Xiao, apressado, perguntou a Shan se ele não queria saber os detalhes do encontro com o Sr. Shu. Enquanto isso, muitos ex-funcionários da empresa e outras pessoas estavam perto do pavilhão, duvidando que Xiao conseguisse restaurar a Luofan sem a ajuda do pavilhão Junsha. Diziam que ele seria destruído até não sobrar nada. Xiao apareceu para o grupo vestindo um terno que dava uma ótima impressão, especialmente para as mulheres da empresa. Isso fez elas mudarem de ideia rapidamente, ficando impressionadas com o novo dono. No meio da multidão, havia alguém que queria contar para Xiao tudo o que estava acontecendo. Para evitar atrair pessoas erradas, Xiao foi até Shan, que se apresentou como líder dos negócios da Luofan e vice-diretor da empresa. Xiao já tinha visto a lista dos gerentes antes, então Shan tentou adivinhar quem era o chefe do departamento de marketing. Uma jovem mulher apareceu e cumprimentou o novo dono com educação, mostrando que já estava em posição importante. Outra garota, chamada Luoai, se apresentou como chefe do departamento de pesquisa e desenvolvimento. Ela chamou Xiao de grande chefe e elogiou sua aparência. Shan percebeu que ela estava tentando impressionar demais e pediu para ela levar as coisas a sério. Logo depois, Sang-Dung Hai, diretor da padaria da empresa, também se apresentou. Ele apertou a mão de Xiao e disse que já tinha ouvido coisas boas sobre ele. Xiao mostrava uma presença forte e talentosa, e Shan viu que os elogios eram sinceros. Então, o grupo chamou Xiao para falar algumas palavras para os líderes dos departamentos, mas algo estranho aconteceu. Começaram rumores de que os trabalhadores tinham iniciado uma greve logo no primeiro dia do novo presidente. Um homem observava curioso, querendo ver como Xiao lidaria com essa situação, mas não planejava ajudar. Shan e os outros diretores levaram Xiao para conhecer a fábrica. Eles sugeriram que ele fosse para o segundo andar, onde estaria mais seguro, mas Xiao preferiu ficar no andar térreo. Lá, ele viu os trabalhadores da fábrica em greve, muitos com cartazes, exigindo melhorias no trabalho. Foi quando Xiao percebeu o desafio que teria pela frente. Os trabalhadores continuavam protestando. Um deles sentiu um frio estranho. Então Xiao Luo se apresentou como novo presidente e perguntou por que eles estavam protestando. Eles explicaram que ouviram que a empresa Luofan tinha um novo dono e por isso queriam conversar com ele. Xiao ficou surpreso que isso tivesse causado uma revolta tão grande e perguntou se eles estavam satisfeitos agora. Um dos trabalhadores respondeu que eles estavam reclamando porque seus salários não eram justos pelo trabalho que faziam. Eles pediam um aumento porque ajudavam a empresa a ganhar milhões, mas recebiam muito pouco. A situação financeira da empresa estava difícil e esse era o maior problema. Um diretor tentou explicar que o salário mínimo era entre 3 e 5 mil yuans e os gerentes ganhavam um pouco mais, mas os funcionários achavam que os diretores ganhavam 200 ou até 300 mil por mês. Se eles não pedissem mais, não saberiam como a empresa iria melhorar. Xiao ficou em silêncio, sentindo a tristeza dos trabalhadores. Para entender melhor, ele decidiu fazer mais perguntas. Os funcionários aceitaram conversar porque viram que o tratava com respeito. Xiao pediu para falar com o funcionário mais importante ali e perguntou qual era o seu salário. O homem, que era capataz, disse que ganhava cerca de 6.500 yuans, um valor conquistado com muito esforço. Xiao pediu para ele falar sobre o salário do capataz e continuou a ouvir para entender toda a situação. Outro funcionário, mais jovem, disse que ganhava cerca de 4 ou 5 mil yuans por mês. Quando Xiao perguntou se ele sabia quanto pagavam em outras fábricas, o rapaz tentou evitar, mas acabou admitindo que lá pagavam cerca de 2.000 yuans. Ou seja, na empresa Luofan, os salários eram até maiores do que em outros lugares. Xiao ficou meio confuso, porque percebeu que muitos dos que protestavam talvez exagerassem para conseguir ganhar mais. Ele ficou tão irritado que bateu o punho na parede, deixando uma marca. Depois, ele perguntou por que os salários ainda eram baixos se a empresa estava em seus melhores dias. Ele pediu para os trabalhadores ajudarem uns aos outros e, pelo menos, não prejudicarem a empresa. Depois do discurso, pediu que voltassem ao trabalho, avisando que se a situação acontecesse de novo, as consequências seriam sérias. Um dos barulhentos acusou Xiao de tentar arrumar desculpas, dizendo que se a empresa ganhava tanto dinheiro, deveria pagar melhor. Eles queriam mais que um salário baixo e uma estrutura ruim. Nesse momento, um diretor chamado Dang Hai não aguentou mais as reclamações e quis intervir, mas Xiao parou ele dizendo que já tinha dado chance para os trabalhadores, mas eles não aproveitaram. Então Xiao chamou Xuan para resolver a situação. Xiao estava decidido a agir rápido e mandou demitir todos os manifestantes, além de impedir novas contratações para cargos importantes. Shui tentou avisar que isso poderia desestabilizar a empresa, mas Xiao não quis ouvir e afirmou sua decisão. O funcionário entendeu e disse que cuidaria disso logo. Os trabalhadores imploraram para que Xiao
Xiao não fizesse isso, pedindo só um aumento salarial. Um deles disse que o novo presidente só estava assustando todo mundo e que se demitisse todos, a fábrica iria parar. Mas Xiao ordenou aos seguranças que retirassem imediatamente todos os que haviam sido liberados para protestar. Os guardas começaram a agir, sabendo que não era bom mexer com Xiao. Enquanto isso, o Sr. Shuji ouviu rumores de que Xiao talvez não estivesse tomando a melhor decisão, pois demitir tanta gente podia causar problemas graves na fábrica. Na rua, perto da fábrica, os trabalhadores continuavam pedindo para ficar. Muitos precisavam do salário para pagar empréstimos ou aluguel. O capataz barulhento tinha certeza que a fábrica não conseguiria fechar grandes pedidos sem eles. Xiao decidiu dar uma pausa para si mesmo, e depois de fechar seu primeiro negócio, foi a um restaurante bom, onde já tinha reservado mesas para ele e alguns colegas, incluindo o Sr. Shu e o gerente Shui. Durante o jantar, o gerente Shui falou que demitir 500 pessoas de uma vez era uma má ideia e que os funcionários já tinham entendido o erro. Xiao, por sua vez, achou melhor só ouvir por enquanto e perguntou quem tinha começado o protesto. Descobriu-se que o líder da confusão era o capataz chamado Bantechui, que se achava o mais esperto de todos. Xiao pediu documentos sobre ele para entender melhor quem era esse cara. Na mesa, o novo presidente olhava o relógio e sabia que era a hora certa. Do lado de fora, os trabalhadores que tinham sido demitidos ainda bloqueavam a estrada, impedindo os ônibus de passar. Xiao mandou o gerente Sun Yu liberar os guardas para que o trânsito pudesse voltar ao normal. Logo, os ônibus seguiram viagem. Enquanto isso, Bantechui subiu num tanque de lixo e encarou a multidão esperando que Xiao saísse para enfrentá-los. De repente, Sen e Shan desceram do ônibus e ficaram surpresos com a coragem que o homem fingia ter para ameaçar os outros. Shan foi até Xiao e avisou que 320 trabalhadores qualificados já tinham chegado para substituir os demitidos. Agora, quase 1000 pessoas, entre antigos e novos trabalhadores, estavam ali. Xiao agradeceu muito a Shan pelo esforço, e os trabalhadores demitidos começaram a jogar lixo em Bantechui, culpando ele pela perda dos empregos. Depois, Xiao contou seu plano para o Sr. Shu e sugeriu que assinassem um acordo para oficializar a compra da empresa. O Sr. Shu achou Xiao promissor e decidiu lhe dar uma chance. Ele conversou com Trot, assinou os documentos e fechou o negócio. O gerente Suyu e Lao Ji também estavam presentes durante a assinatura. Quando tudo parecia acabar, o gerente percebeu algo estranho do lado de fora e chamou Xiao para resolver o problema. Xiao, ajeitando seu terno, foi até a saída da sala com cuidado para não fazer barulho. Lá ele viu os trabalhadores demitidos tentando se vingar de Bantechui, o líder da greve. Xiao mandou que todos se acalmassem e se comportassem direito. Alguns perguntaram de onde tinha vindo uma lebre que estava entre eles. Xiao se interessou, mas ninguém respondeu. Enquanto isso, os guardas tentavam controlar Bantechui, que acabou precisando ser levado ao hospital porque estava bastante machucado. Para tirar um pouco a mente do novo presidente dos problemas, Shan Dong-ha se ofereceu para mostrar o seu escritório. Xiao não estava preparado, mas agradeceu e o acompanhou. Quando chegaram à porta, Xiao mandou que os guardas continuassem o trabalho, pois queria ficar sozinho. Nesse momento, o sistema dele parabenizou Xiao por alcançar uma meta. 100 milhões de pessoas foram atualizadas com técnicas antigas de artes marciais. A nova missão era transformar-se em um polo dessas artes porque só assim poderia descobrir todos os caminhos. De repente, o sistema mudou sua forma e revelou sua verdadeira aparência. Ele explicou que, ao contrário do que Xiao pensava, uma vida boa não é só sobre dinheiro. Em vez disso, o sistema deu um cupom de resgate para ele. Contou que o mundo das artes marciais cresceu graças ao Shaolin e recomendou que Xiao estudasse muito para se tornar forte. O sistema desapareceu e logo alguém bateu forte na porta. Xiao ficou pensando naquelas palavras e se surpreendeu com a verdadeira forma do sistema. Logo San e Shan entraram com San Jiangnan, um homem que Xiao conhecera na empresa. Ele contou que Xiao e sua sobrinha tinham uma boa relação e que ele precisava muito escutar o que ele tinha a dizer. Ele explicou que as coisas em Lofan estavam muito ruins e que era melhor Xiao se livrar desse problema logo. Ele ainda contou que um funcionário da loja dele tinha morrido recentemente, de forma estranha. Naquele dia ele estava cuidando das prateleiras. Todos os produtos estavam no lugar quando um senhor muito pálido e tremendo se aproximou de Xiao. O homem mal conseguia falar e Xiao percebeu que algo estava errado. Ele pediu para o velho se sentar e relaxar. Serviu um tiar quente para acalmá-lo. Xiao não queria muitos detalhes e pediu para falar mais com Wei Sen-san. Ele ouviu que o velho claramente morreu por doença, sem relação direta com eles, mas médicos e parentes acreditavam que a empresa tinha culpa na morte dele. Jiang achava que alguém queria prejudicar a Lofan. Xiao escutou tudo e gostou da informação, mas perguntou se o tio do homem não tinha contado tudo para San. O homem disse que guardaria segredo, mas esperava que entendessem a situação.
Sun sorriu e disse que apesar dos problemas, eles poderiam resolver tudo juntos, um passo de cada vez. Xiao decidiu visitar Ban Techui, porque sabia que precisava de aliados. À noite, os rapazes foram ao hospital de Ganjin. Xiao perguntou aos guardas onde Ban Techui estava e soube que ele estava na sala cirúrgica, número 303. Enquanto caminhava pelo corredor, a irmã de Xiao, Xiao Chui, apareceu e perguntou por que ele nunca dava atenção a Sun Yu, que também estava com saudades dele. Xiao respondeu que não tinha tempo para romance e coisas assim. Ela não gostou da resposta, mas não podia mudar a decisão do irmão. Mesmo assim, ela disse que queria que ele encontrasse logo uma esposa, já que era o único irmão dela. Logo depois, Sun foi chamado para trabalhar no hospital com uma enfermeira, para ajudar a organizar pacientes. Antes de sair, a enfermeira contou para Xiao que ele ajudaria a marcar um encontro entre Sun e ela. Eles planejavam ir ao cinema, e a enfermeira apoiava a irmã de Xiao, dizendo que ele deveria gostar da garota. Xiao sabia que precisava agir e não esperar as coisas acontecerem sozinhas. Mas ele disse que não queria falar sobre isso agora, e preferia ir logo para o quarto de Ben Tixui. Quando chegaram, viram o corpo do homem completamente coberto por bandagens. Xiao mandou Sun e Shan acordá-lo. O ferido estava muito machucado, quase sem conseguir mexer os olhos ou o corpo. Sun ameaçou o homem dizendo que, se ele mexesse com o irmão dele, iria se arrepender. Ben Tixui tentava falar, mas sentia muita dor. Tinha lágrimas nos olhos, mas não conseguia gritar. Xiao pediu para pararem de maltratar o homem e decidiu conversar com ele. Ben Tixui perguntou o que tudo aquilo tinha a ver com ele. Xiao se aproximou e exigiu saber quem mandou organizar a greve. Depois de ameaças, Ben Tixui concordou em contar tudo, se ninguém fizesse mal a ele. Ele disse que um estranho deu 20.000 yuans para que ele começasse a greve. Prometeram que, se desse certo, ele conseguiria um emprego melhor. Mas Ben Tixui não sabia quem era essa pessoa e parecia arrependido do que fez. Xiao virou as costas e saiu do quarto. Sun e Shan ficaram surpresos com a reação dele e perguntaram se ele realmente acreditava no que Ben Tixui disse. Xiao respondeu que só se descobre a verdade com tortura, mas aquele era um hospital, não um lugar para intimidar as pessoas. Ele tinha certeza de que o homem não mentia. Enquanto isso, um estranho observava tudo de longe, escondido no hospital. Ele esperou os jovens chegarem ao estacionamento e entrarem no carro. O homem gordo não estava sozinho. Quando alguém se mexeu, Xiao ouviu um barulho estranho. Em segundos, uma faca apareceu perto do pescoço do novo presidente. Atrás dele tinha um criminoso, mas Xiao, que sabia lutar, segurou rápido a mão do bandido, jogou ele para trás e, para se proteger, pegou a faca do ladrão para usar contra ele. De repente, Xiao ouviu alguém pedindo para poupar a vida do irmão. Quando virou, viu o homem gordo segurando Shanhá pelas mãos, como se fosse um coelho pendurado. O homem se apresentou como Xiaoe e falou que aquele seria o último dia dos seus amigos. Xiao pediu que ele soltasse a Shanhá, dizendo que ele era o único responsável. O homem riu, achando graça, e Xiao jogou o Shan para longe, fazendo o homem voar direto para Xiao Lou. O amigo, que parecia desmaiado, foi segurado por Xiao Lou, mas quando o corpo de Shanhá encostou no dele, ele levou um golpe forte nas costas. Xiao começou a se preocupar, pois Xiao Lou começou a sangrar, colocou Sun Shan no chão para recuperar forças. Depois disso, o novo presidente se levantou e correu para atacar o homem gordo, com uma técnica nova, mas o golpe acertou o ar e não o inimigo. Por algum motivo, Xiao sentiu dor. O homem gordo riu e disse que Xiao havia gastado toda a energia com as mulheres, por isso o soco foi fraco. Xiao Lou parecia confuso, quase em transe, sem entender por que seus golpes estavam tão fracos, algo que nunca tinha acontecido antes. Nos olhos dele parecia que um fogo estranho queimava e seus olhos estavam vazios, quase brancos. O inimigo disse que Xiao era um amador que não sabia usar as habilidades internas e que seus socos pareciam de alguém que só bate por bater. Xiao Lou não entendia como Xiaoe conseguiu atingi-lo. Xiao pensou em suas habilidades internas, muito fortes. Então, o homem gordo usou um cupom especial e recebeu o poder chamado Yi Xin Jin. Agora, Xiao também tinha muita força. O homem fez um acordo. Se Xiao aguentasse 3 golpes dele, ele o deixaria ir embora. Confiante, Xiao aceitou o desafio. O gordo juntou sua energia e usou um ataque poderoso chamado Golpe da Coroa, um soco duplo. Parecia uma onda de água fria que quase derrubou Xiao, mas ele conseguiu se manter firme. A energia dos dois colidiu no ar.
causando uma explosão forte que fez as pessoas ao redor sentirem dor nos ouvidos. Mesmo assim, Xiao ficou de pé e disse que não sentia nada. O homem ficou desconfiado, achando que Xiao escondia sua verdadeira força, mas decidiu usar outra técnica, a habilidade da carne de coelho frita. O corpo de Xiao começou a brilhar com energia protetora, que também servia para atacar. Como ele ainda não controlava totalmente esse poder, formou uma mão de energia forte e pediu desculpas por isso, avisando que poderia causar resultados inesperados. O homem ficou bravo e disse que Xiao o forçava a usar toda a sua força. Então, o gordo começou a perder energia, mas usou o máximo que podia para tentar acabar com Xiao. Um dragão de energia surgiu dele, capaz de absorver qualquer coisa, mas a energia de Xiao começou a enfraquecer o poder do dragão. O homem ficou assustado ao ver um governante poderoso feito pela energia de Xiao, algo que parecia impossível de vencer. Ele não acreditava que um jovem conseguisse chegar tão longe no cultivo de Rio Jinjin tão rápido. Xiao sentiu que agora tinha o controle da luta. Ele disse que resistiu aos 3 golpes e que agora era a vez dele atacar. Ele falou seu nome e avisou que seria quem destruiria o homem. Enquanto isso, Shanya ainda estava inconsciente e o verdadeiro inimigo de Xiao pensava no que poderia fazer a seguir. O plano estava quase perfeito, mas faltavam algumas informações importantes. O mesmo cara que tinha o cassino sabia como resolver isso e convenceu o terceiro mestre a escutá-lo. O homem decidiu dar uma chance porque agora precisavam saber mais sobre Xiao Ren. Ele contou que quando Luo chegou no cassino, estava com uma garota chamada Sun Yu e eles eram muito próximos. Por isso, o marido achou que sequestrar essa garota seria uma boa ideia. Zhen, o cara do cassino, ficou feliz por ainda poder continuar com seus negócios, mas estava enganado. A terceira pessoa falou que Shenya tinha sido expulsa da família. Enquanto isso, Sun Yu encontrou Xiao perto do hospital onde a irmã dele trabalhava. Ela ficou nervosa, mas animada com o encontro que iam ter. Eles iam ao cinema e tentavam escolher que roupa usar. Sun Yu pensou em uma saia, mas Xiao falou que o irmão dela estava tranquilo quanto à roupa. Sun Yu falou muito do quanto gostava de Xiao Choi, o que deixou ele surpreso, porque ele nem sabia que tinha fãs assim. Enquanto elas andavam juntas, um cara a seguia e já tinha passado todas as informações para a chefia. Sun Yu dirigia para casa e mandou uma mensagem para Xiao, dizendo que ia esperá-lo na escada no sábado de manhã e que poderiam ir às compras juntos. Ela ficou muito feliz de poder escolher as roupas que Xiao gostava. Naquele momento, Xiao terminou a luta e levou o Sun para casa, que ainda não se sentia bem. De repente, Xiao recebeu uma mensagem de Sun Yu. Ele ficou chateado porque viajar para a loja era uma tortura para ele, ainda mais com tantos problemas nos negócios. Xiao já havia deixado seu amigo e foi atrás do cara que mandou os homens perto do hospital. Pediu para ele dormir cedo, mas o menino queria conversar. Quando Xiao ficou sozinho, se sentiu vazio, sem vontade de nada. Então o sistema apareceu e disse que ele tinha conseguido 127 pontos na aventura, mas que não dava para trocar por algo muito bom. Mesmo assim, Xiao queria saber se dava para usar os pontos para conseguir informações. O sistema achou uma troca que custava 120 pontos e estava disposto a dar um desconto de 50%. Xiao pegou um papel verde e perguntou como usar. O sistema ficou irritado com as perguntas dele, porque era só confirmar a troca, mas Xiao não queria confusão e confirmou com calma. A nova habilidade que ele ganhou era poder criar algo dentro de si mesmo, o que era bem interessante. O sistema confirmou que a troca deu certo e chamou Xiao de profissional da rede.